Fala pessoal, beleza? Hoje nós estamos com um tipo de conteúdo diferente aqui, que a gente nunca trouxe para o nosso canal. Nós vamos testar e eu quero que vocês contem aí nos comentários o que vocês estão achando. Como vocês podem ver, a gente está aqui com uma mesa de convidados, de pessoas de peso aqui para contribuir com o nosso conteúdo, nosso bate-papo. E é exatamente esse o nosso objetivo aqui hoje, exatamente isso que a gente quer fazer de diferente aqui hoje. Trazer pessoas para contribuir, para agregar naquele conteúdo que vocês já conhecem, para conseguir levar uma transformação maior para a fazenda de vocês. Estou aqui hoje com o Roberto Patel, que faz parte da nossa equipe, é nosso consultor técnico, e estou também com o Arthur Toledo, que também é consultor, mas não tão focado na parte técnica, vocês vão entender um pouco melhor hoje, e ele está aqui no nosso escritório hoje, batendo um papo, conversando com os nossos clientes, e a gente resolveu levar isso para vocês também, para que a gente consiga levar a transformação que ele causa nos clientes deles, nas fazendas que ele atende, para dentro da fazenda de vocês. Beleza? Arthur, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Quiser se apresentar um pouco, falar um pouco do que você faz, como que está hoje aí. Beleza. Bom, João, Roberto, obrigado por me receberem aqui, toda a equipe O Pecuário. Já é um projeto antigo, né? De, vem para Alta Floresta, vamos andar aqui no Nortão do Mato Grosso, tem coisa para a gente fazer. E aparecer aqui junto com a turma aqui, né? Que é aluno, seguidor do Pecuário também, em algumas oportunidades já estive junto, né? Então, me sinto em casa, né? Me sinto entre amigos, né? Estando com vocês aqui. E é uma oportunidade de trocar uma ideia, de conhecer mais de perto a realidade. Hoje, mais cedo aqui, a gente já teve com os clientes aqui, fizemos, né, vamos contar um pouco do que a gente já fez aqui hoje, né? Mas batemos um papo legal com a turma hoje aqui, os clientes, alunos, enfim. Estamos aqui expandindo um pouco mais o conteúdo, vamos falar com mais gente agora, né? Vamos colocar na internet e falar um pouco mais, né? Então, para quem não me conhece ainda, né, que não acompanha meu trabalho, eu sou o Arthur Toledo, eu trabalho com consultoria em gestão e governança, né? Então, o que é isso, né? Assim, bem resumidamente, é sobre trazer uma visão empresarial, formalizações para dentro de uma fazenda e transformar uma fazenda em uma empresa. Então, é um escopo mais amplo, é uma visão mais estratégica, uma visão mais formal, que é você trazer o fazendeiro para uma visão de sócio de uma empresa que precisa conduzir um negócio, precisa se enxergar como sócio, como empresário, e tem um viés muito importante que é a questão familiar, porque na maioria das vezes o fazendeiro trabalha em família, trabalha com a esposa, trabalha com os filhos, trabalha com os cunhados, né? Maravilha. Trabalha com os agregados da família, o genro, a nora e tal. E normalmente isso dá o que falar, né? Dá pano para manga. Até acho que vamos bater bastante esse papo aqui hoje, né? Que é muito comum a gente, quando chega numa fazenda, pegar situações que estão acontecendo, né? Chegar, o que está acontecendo aqui? Beleza. Consegue entender o negócio e direcionar o que a gente quer que aconteça na fazenda. A empresa precisa dar lucro, né? A gente precisa tomar decisões aqui. E muitas decisões operacionais daquilo que vocês fazem, de chegar a dizer, gente, vamos fazer uma intensificação, vamos colocar um rotacionado, vamos colocar uma suplementação, vamos contratar gente. Muitas vezes esse tipo de coisa ali esbarra na questão dos donos da fazenda que estão desalinhados, que o marido quer uma coisa, a esposa quer outra, um filho quer uma coisa, o irmão quer outra, e aquilo que está se tentando fazer fica engessado porque a sociedade não está alinhada, né? Então tem esse viés aí de alinhar a sociedade, alinhar a família e formalizar isso num processo de empresa é o principal trabalho que a gente faz. Só que aí para fazer isso tem uma série de coisas, né? Da gestão profissional que a gente aplica, né? Então a gente tem cliente da pecuária, a maioria dos nossos clientes são pecuaristas, porque é a minha origem, eu também sou pecuarista. Meu sócio Daniel Pagotto também vem da pecuária, então a gente se identifica muito com a turma da pecuária, mas hoje eu tenho cliente da soja, dos grãos, né? Da cana, do café, do eucalipto, do pinus, e um monte de coisa aí, então virou uma coisa muito mais ampla, né? Assim, não importa qual é a sua cultura, o que importa é que a sua fazenda tem que ser uma empresa. Então, para começar, acho que é isso, né? Então,
meu viés como pecuarista, meu viés como consultor de gestão e governança, e também tem o meu viés comunicador, né? Que aí eu acho que é um pouco daí da onde tu me conhece, né, João? De começar a fazer coisas na internet há muitos anos atrás. Aí eu comecei na internet em 2017 a fazer alguma coisa. E isso ganhou aí alguma relevância, algum movimento. Tem hora que a gente faz um pouco mais, tem hora que faz um pouco menos. E acabei indo para a graça do podcast, gravar podcast, se propor a isso. E acabei chegando no lugar que eu jamais imaginaria que eu chegaria, né? Que é ter um podcast numa grande empresa de podcast, que é o Grupo Flow, Raízes S.A., que nem no meu sonho mais absurdo eu imaginaria que um trem desse ia acontecer, né? Então, muito, muito grato com isso ter acontecido, porque a gente defende a bandeira do agro, a bandeira da pecuária, e a bandeira da pecuária e do agro como resultado, trabalho, empresa séria, empresa que recolhe imposto, que dá emprego, que tenta ali trazer para um universo mais amplo, furar a bolha do agro e falar, se comunicar com um público que está fora do agro e que precisa saber um pouco mais, né? Então eu fico muito feliz de poder ter esse papel de comunicador dentro do agro e para fora do agro, né? Mais ou menos por aí. Cara, legal. Deixa eu te fazer uma provocação aqui. Você falou, pô, a gente trabalha com gestão, governança e tal. Agora eu quero justamente essa provocação. Imagina que a gente vai falar para aquele pecuarista que não faz a menor ideia do que é gestão, governança, enfim. Como que você poderia resumir em poucas palavras, uma frase, duas frases, o que vocês fazem hoje, ou a transformação que vocês causam? Hoje a gente faz isso e transforma isso, entrega esse resultado. Existe um jeito fácil de resumir para quem não entende nada, entendendo, então é isso que ele vai me ajudar. Sim. Tá, olha, em poucas palavras, né, se for para ser bem claro, quando você mexe com o que eu falo, ó, eu resolvo o problema de família de fazendeiro. Esse é o resumo mais resumido e enxuto do negócio. No final, o cara que fica com a gente, porque muita gente procura a gente por vários motivos. O cara procura trato por causa de gestão. Gestão já é um assunto que não é todo mundo que vai atrás, mas existe muita gente que procura isso. Eu quero ter estratégia melhor de negócio, quero melhorar minha comercialização, quero evoluir na questão de proteção de preço, quero evoluir no financeiro, né? Só que aí quando você começa a falar sobre, mas quem são os sócios? Não, sou eu e meu irmão, né? E como é que vocês são remunerados? O cara já respira fundo. Olha, assim, eu tiro 50 mil, meu irmão tira 50 mil. Então, mas isso é o seu salário? É retirada? É dividendo? Não, então, eu tiro 50 mil e tiro 50. Mas a sua empresa pode pagar 50 mil por mês para vocês? Como é que é? Bom, então. E o que você faz? O que seu irmão faz? Não, meu irmão não vem aqui, ele é só dono, mas foi um combinado lá atrás com meu pai, que é meio a meio. O meu e dele eu tenho que dar para ele, só que ele não trabalha aqui. Aí você começa a ver que o cara é insatisfeito, porque o irmão dele não trabalha na empresa e ele tem que dar 50 mil todo mês para o irmão. Então, a gente vê que essas coisas que vão acontecendo, que você tenta organizar a gestão da empresa e você esbarra na questão societária, que é familiar, né? Então aí você já tem o cara querendo sair da empresa, querendo vender a parte dele, encrencando com o irmão porque acha que o irmão ganha demais ou está fazendo alguma coisa errada, ou faz de menos, né? E aí, em síntese, é dizer assim, eu resolvo o problema da sua família em relação a essa fazenda, né? Em relação à fazenda ao negócio agro. Só que isso repercute na família toda, não só no negócio agro, né? Porque é uma questão de organização da empresa familiar. Então, abrangendo um pouco mais, né? Você fala assim, eu resolvo o problema da família agro, da família fazendeira, do fazendeiro familiar, e aí um passo à frente a gente transforma a fazenda em uma empresa, como qualquer outra empresa. E aí vem todos os princípios, né, as boas práticas de uma empresa de ter gestão e governança e que isso vai trazer o resultado positivo, que lá no fim é lucro, né? Proteção de patrimônio, evolução de patrimônio, qualidade de vida, previsibilidade, segurança para o futuro, né? As pessoas planejarem e desejarem o futuro que elas querem. Eu tenho até usado um slogan agora que eu desenvolvi recentemente usando My Brother ChatGPT.
fez um monte de frase lá, me dá um monte de frase que eu preciso fazer um slogan, né? E fui dando as premissas, né, do trabalho e tal. E aí chegou um que falou assim, ó, quem escolhe atrato, escolhe o futuro. Caralho, é esse daqui, por quê? Porque é escolher o seu futuro. É isso que eu quero para o meu futuro e vou construir o futuro que eu quero. Então essa é a premissa inicial que a gente tem, perguntar para todo mundo, o que você quer para o seu futuro? O que você se vê fazendo daqui a 20 anos? O que você quer para a sua família? Ah, eu quero isso, 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 isso. Então vamos montar um projeto para que isso aconteça. Né? Então escolhe quem procura esse trabalho, vai colher lá na frente a construção do futuro que ele deseja. Né? Até vou pular que você tinha pegado o microfone antes, mas eu vou aproveitar aqui o gancho. Isso aí eu acho que é muito interessante que você falou, porque quando a gente pergunta para os nossos clientes também, uma das perguntas que a gente faz, quando a gente vai iniciar um projeto, um planejamento de uma fazenda, é justamente essa pergunta. Como que você enxerga a sua fazenda daqui 20 anos, daqui 15 anos? E muitas vezes o cliente não sabe ele não sabe a resposta. Sim. Né? Então, assim, acredito que você também passe por isso, né? Muitas vezes os seus clientes também não sabem muitas vezes o que eles querem, onde eles almejam chegar, né? Sim. Simplesmente estão ali, deixa a vida me levar, tô tocando, tô satisfeito. E quando a gente chega para fazer esse trabalho, tanto o nosso quanto o seu, esse papel da consultoria, eu acho é legal porque a gente instiga eles a terem pensamentos que no dia a dia ali eles não param para pensar nisso, né? Então eu acho que, cara, isso aí casa demais com o nosso trabalho também, agrega o nosso trabalho junto com o seu, eles tendem a levar a fazenda para um caminho empresarial mesmo, né? Que se a gente pegar uma empresa, desde quando ela inicia, ela tem uma meta, um objetivo para ser cumprido e ela tem uma visão de longo prazo. Daqui a tantos anos a gente tem que estar assim, tem metas, né, e tudo mais. Então, acredito que case muito bem. Você vê assim, ter gestão é ter meta. O cara que não tem meta, não tem objetivo, não tem uma coisa a cumprir aonde ele quer chegar, ele não tem gestão nenhuma. Ele está só assando e comendo, vendendo o almoço para comprar a janta, né? Então, e assim, também você, às vezes quando você faz a pergunta, né? Você já chega e faz uma pergunta, né? Como é que você imagina a sua vida daqui a 10 anos? Não é de primeira que as pessoas respondem, isso é um fato. Então as pessoas muitas vezes falam assim, cara, eu não consigo pensar nesse horizonte, porque eu estou tentando decidir um negócio agora do fim do ano, que eu nem sei se eu chego lá, né? Apagando um incêndio. Eu estou tentando chegar no fim do ano, tu vem me perguntar daqui a 10, 20 anos, né? Mas aí você tem que ir trabalhando com eles para em algum momento a gente conseguir trazer essa clareza do que é que eles querem. E eu vejo assim que não é só na fazenda é onde a gente está, mas isso é em qualquer empresa, em qualquer profissional, quando você faz pergunta de futuro, você vê o olhinho da pessoa assim, virar para um lado, virar para o outro, fala, rapaz... Aí uma coisa às vezes a pessoa está com medo de responder o que ela realmente pensa porque você está julgando a resposta dela. Então ela fala assim, na cabeça dela, né? Se eu falar a verdade, esse cara vai dar risada da minha cara, né? Ou então assim, eu acho que eu vou responder errado, porque não é talvez o que eu vou responder não é o que ele quer ouvir, né? Então você tem que conseguir tirar isso aos poucos das pessoas, né? Mas assim, é uma coisa que frequentemente eu consigo chegar, depois de algum tempo, algumas vezes é mais direto, talvez demora mais, é realmente entender o que cada um quer. Os sócios. Eu entendo o que aquele sócio quer, eu entendo o que aquele sócio quer, eu entendo o que o filho do sócio quer, e aí eu ganho uma inteligência de falar, opa, agora eu sei o que esses caras estão querendo. E a maioria das vezes o que um quer é o oposto do que o outro quer. E aí onde está o problema, porque um está querendo crescer, alavancar, correr risco, fazer Y, e o outro não quer. O outro fala, não, eu queria um negócio mais tranquilo, eu por mim não corria esse risco, não faria isso. Então, enquanto você não fazer eles conversarem sobre isso para chegar numa decisão e um convencer o outro, ou um pelo menos entender o outro, é onde a gente vê as coisas que ficam paradas, a decisão que o cara não toma, né, o projeto que ele não põe para andar, né, a compra de uma nova área que eles estão querendo fazer, mas não toma coragem de fazer, porque o cara fala, bicho, eu quero, mas o cara não quer aqui, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, é muito mais um trabalho, a base do nosso trabalho, ele é muito mais em entender verdadeiramente a fundo as pessoas. Entender o que essas pessoas realmente querem e o que limita elas de chegar onde elas estão querendo. Porque aí vem a questão do, olha, aí muitas vezes você pergunta isso pro cara, assim, depois de algum tempo você consegue a resposta, ele respira fundo e fala assim, olha, é que eu não posso, mas se eu pudesse, eu ia fazer isso. Eu falei, então é isso que você quer.
Não, mas isso aí é impossível. Não, peraí, cara, impossível é subjetivo o que é impossível, né? Tem coisa que vai ser mais difícil que talvez você não vai conseguir, mas se você for nesse rumo aqui, eu gosto de dizer assim, ó, vai dar errado. Vai dar errado. Aquilo que você quer fazer, vai ter a coisa que vai dar errado. Não é que vai dar tudo errado. Vai ter a parte boa, a coisa que vai funcionar, mas vai ter a coisa ruim que você não estava percebendo. Você não conseguiu prever isso. Isso vai acontecer. No caminho A, no caminho B, no caminho C e no caminho D. Escolha um caminho. Vai ter coisa que vai dar certo, vai ter coisa que vai dar errado. Então escolhe qualquer um, porque vai dar errado de todo jeito. A merda vai acontecer de todo jeito. Escolhe pelo menos aquele que você quer de verdade. Porque lá na frente, quando você tiver realmente uma situação decisiva e der merda, você vai dizer, deu merda, mas eu fiz o que eu queria. Deu merda, mas eu me diverti. Tomei no cu, mas foi legal. mas fui feliz, fiz o que eu queria. Que eu acho que é uma coisa que as pessoas passam a vida inteira, assim, isso a gente vê porque, como eu atendo famílias, né? Então você tem o pai de 70 anos e os irmãos de 60, 70, você tem os filhos ali de 40 com 50, você tem os netos de 30 com 20, e aí você consegue ouvir todo o time-lapse da história da família, e você vê assim quantas vezes aquelas pessoas quiseram coisas e não fizeram porque tinha uma obrigação que ele não ia poder fazer. E é muito triste você ver alguém de 70 anos virar para você e falar assim, cara, eu nunca fiz o que eu queria, eu sou voto vencido, tive que engolir o que eles quiseram a vida inteira. Isso é muito triste, como ser humano, você vê uma pessoa no fim da vida dizer assim, fodeu, não tem mais tempo, né, de consertar, perdi a minha vida, né? Então, quando eu pego a turma mais nova, assim, é uma das coisas que eu acabo falando para eles, assim, sendo bem incisivo e até contraprodutivo com o meu trabalho, no sentido de que muitas vezes o que eu falo vai fazer o cara tomar a decisão de que a melhor coisa que ele faz é sair do negócio. Então, para mim é contraprodutivo, eu vou perder o cliente, né? Mas é a verdade, né? Às vezes eu falo assim, cara, você vai esperar quantos anos para fazer o que você quer? Você vai esperar ter 60 anos para fazer o que você quer? Começa a fazer agora, bicho, porque vai dar errado. Teu pai e sua mãe não vai concordar, vão xingar você, vão criticar você, mas você está preparado para isso? Né? Então aí são fases, né? Aí tem um momento que o cara fala, não, eu estou preparado, é isso que eu quero. Fala, você vai aguentar pedrada, hein? A turma não vai aceitar. E aí, a partir do momento que dá certo, o cara vira um gênio, né? Porque a diferença entre o louco e o gênio é o resultado. Sim, né? sim. Isso que é legal. Mas assim, eu acho que eu falo muito isso porque é uma coisa que eu trago para mim. Depois que eu aprendi isso, então assim, eu sou esse cara que durante muitos anos na vida fiz o que esperavam que eu fizesse. Então eu fiz o que alguém queria que eu fizesse e como eu não sabia o que eu queria, tava bom demais, velho. Então quando você pergunta pro cara o que, é que ele quer em 20 anos para a fazenda dele, e ele fala que ele não sabe o que ele quer, é uma frase clichê, né? Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então aquilo que você sugerir para ele, ele fala, tá bom. Mas não era o que ele queria, mas ele não sabe o que ele queria, né? Então não é que ele não sabe, é que ele não tem a coragem de enfrentar aquilo que ele quer, porque ele sabe que vai ser criticado, ele sabe que aquelas pessoas que ele gosta vai dizer assim, cara, você está errado, você não concordo, você é burro, o que você está fazendo está errado, você é burro. Então o medo da crítica e da rejeição, principalmente dos familiares, faz com que ele aceite coisas que ele não quer a vida inteira. Né? E eu fui esse cara que, por um momento da vida, estava aceitando coisas que eu não queria para satisfazer a expectativa dos outros. Né? Até o momento que eu tive esse aprendizado na vida e tomei uma atitude. Falei, não, eu vou fazer o que eu quero, aquilo que eu acredito. E fui chamado de ser doido. O que você está fazendo está errado, você não vai conseguir. Não tem um diretamente assim, você não vai conseguir. Não é assim, tipo, mas será, hein? Sei não, hein? Isso daí, rapaz, isso aí não dá futuro não, hein? Rapaz, como é que você vai deixar isso aqui para fazer aquilo lá? Sei não, hein? E aí eu consigo dizer assim, eu sou, pelo menos para mim foi desse jeito, né? E eu vejo que as pessoas que tomam essa atitude também conseguem. Eu acho que vocês, que hoje são profissionais que têm resultado e têm relevância, também em algum momento tiveram que fazer esse tipo de coisa, esse tipo de decisão, que é assim, olha, eu vou fazer, eu acredito e foda-se que vai acontecer. E vai e faz. Então, o resultado que você colhe hoje é muito maior do que aquilo que você achava que ia conseguir. É muito melhor. Para mim, as coisas que estão acontecendo hoje, no melhor cenário da minha vida, eu não imaginaria ter acontecido o que aconteceu hoje. O que está acontecendo hoje. Até eu vou colocar um negócio que eu ia falar naquela hora que vocês estavam falando de longo prazo, da fazenda e tal, e que também encaixa com isso que você falou.
Isso acontece na fazenda, acontece na empresa, acontece na nossa vida pessoal. Sim. Geralmente, a gente subestima o que a gente pode fazer ou o resultado que a gente pode alcançar daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Sim. E superestima o que a gente vai fazer nesse ano. Sim. Pô, nesse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí chega 4 meses depois, você não fez uma parte, você fala, puta, não vai dar. Não vai dar, deixa pra lá, deixa pro ano que vem. Mas nos 10 anos o cara subestima. Fala, putz, eu planejei fazer tal coisa, eu fiz 10 vezes mais. Porque é o poder do longo prazo, o poder de você continuar com aquilo. Na fazenda isso acontece. Pô, a gente já fez um punhado de projeto aqui no Brasil inteiro. É comum, e é a média do Brasil, o produtor está lá com uma cabeça, 2 cabeças por hectare, e ele fala, nossa, no dia que eu chegar em 3, 4, nossa, para mim tá bom, eu jamais imaginei que eu chegaria nisso. Aí quando a gente mostra que ele pode chegar em 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí ele vê, nossa, mas meu negócio pode alcançar tudo isso? Não, pode alcançar tudo isso, só que é daqui 10 anos. Sim. Aí ele anima e comete esse mesmo erro que a gente. Ele superestima o que ele pode fazer no ano. Aí ele quer sair de 1 para 10. Quer fazer tudo logo, né? Aí, ó, não aguenta. Então, cara, isso é um negócio que acontece na empresa, acontece no pessoal, acontece na fazenda, acontece em qualquer coisa. Sim. E vai de frente com isso que você estava falando. Sim. Essa parte do futuro, assim, planejar o futuro, é uma coisa que a gente faz bastante com o pessoal e como a gente já tem algum tempo fazendo e você vê acontecer, então vocês como entregam projetos para as pessoas e vê o resultado, né? A princípio você fica até com medo quando você vê o cara animado e você fala assim, meu Deus, eu dei força pro cara, agora o cara vai fazer e se der uma cagada... E se der uma cagada fui eu que falei para ele fazer, né? Mas... não sou eu, acho que o trabalho do consultor também tem muito isso, né? Pelo menos eu trabalho dessa forma. Não sou eu que tenho que dizer o que é melhor para ele, porque eu não sei o que é melhor para ele, eu sei o que é melhor para a empresa. Eu consigo chegar na empresa e dizer, olha, para essa empresa ser mais lucrativa, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Porém, isso tem um risco. Você vai ter que pegar um crédito, você vai ter que... E pode dar errado. E se der errado, né, você pode perder o que você tem. Então, acho que o primeiro ponto é quando a gente consegue fazer com que ele entenda o que é melhor para ele. Porque é perfil de comportamento isso. O cara que é conservador, ele prefere não arriscar e garantir o que ele tem. E se você fizer ele correr risco, é o cara que ele não vai dormir de noite. Ele não vai dormir à noite. E aí você está causando um problema para ele, empurrando uma coisa goela abaixo que ele não quer fazer. E tem gente que acaba fazendo isso. Eu conheço projeto de intensificação que foi empurrado goela abaixo do cara, que o cara não tinha capacidade técnica de fazer aquilo. Vai dar errado. E deu errado. Vai dar errado. E deu errado. E aí a culpa é do quê? A culpa é assim, é pecuária que não dá dinheiro, é intensificação de pecuária que é lorota. Projeto que estava errado, aí vai de tudo. Aí você só não entendeu assim que esse projeto não estava alinhado para essa pessoa. Essa pessoa Tecnicamente podia ser perfeito. Mas essa pessoa não estava preparada para isso, né? Eu conheço aí, não é nem cliente, é um amigo, que o cara tinha pego um custeio pecuário, 2000 e jurozinho de, sei lá, 4% ao ano, assim, coisa que você não tem nem que pensar, tem que pegar, né, 4% ao ano. O cara pegou o custeio pecuário, comprou gado, tinha 2 anos para pagar, com 6 meses o cara foi no banco, vendeu o gado e quitou, vendeu o gado, foi lá e quitou no banco. Você tá louco, velho? Ele falou, meu irmão, tem 4 meses que eu não durmo, porque eu fico pensando de noite que se roubarem o gado, se der um raio, se acontecer não sei o que lá, eu tô fodido, eu vou perder o que eu tenho. Tô devendo, hein? Tô devendo. Eu falei, então eu prefiro... pode trazer. Eu prefiro não ter esse risco. Então, esse cara pode ter um projeto ousado? Não. Esse cara não pode ter um projeto ousado, porque esse cara não está pronto para isso. E também tem o contrário. O cara que é arrojado, que é corajoso, e você vem e tenta frear esse cara, também é difícil. Porque esse cara já é o contrário. Se ele não estiver correndo risco, ele também não dorme de noite, porque ele fala assim, eu estou perdendo o bonde da história, eu vou ficar para trás, eu não vou ter resultado. Agora também tem que tomar um cuidado, porque tem cara que ele é só corajoso, né? E o corajoso, sem um bom projeto, sem um bom plano, ele só acelera a quebra dele, né? Então, acho que deve passar com vocês isso daí também. O cara que é corajoso demais, né? Que vem, pá, não sei o quê. Então você saber ler o cara, mas não é você que tem que ir lá e fazer ele tomar essa decisão.
Você tem que fazer ele pensar nisso e ele chegar nessa conclusão. Então você vai lá, mostra o pró, mostra o contra, fala sobre o perfil dele. Ele vai chegando nessas conclusões e ele vem para você e fala assim, olha, aquelas coisas que você me falou, fiquei pensando, é verdade, cara, ó, eu não vou seguir desse jeito, não estou preparado para isso e tal. Então é uma linha ali que a gente tem que lidar muito com as pessoas de tanto... é ajustar o projeto ao que precisa aquela pessoa. Né? Então, tanto do cara ousado demais que você precisa dar uma segurada nele, quanto do cara que é medroso demais que você precisa... Vai, cara, vai, porra, dá pra ir, vai um pouquinho, você tá muito pé no freio, também vai um pouquinho, mas vai um pouquinho, né? Coragem é doses homeopáticas, vai aos poucos, né? Então é por aí que eu vejo a diferença nas pessoas, assim. Então, eu tenho casos, assim, né, de cliente que procura gente, que muitas vezes que é o filho que está procurando, que ele quer evoluir, ele quer transformar a empresa, só que ele tem o pai dele ainda, que é quem manda no negócio, ele não manda em nada ainda, ele só toca o negócio, mas quem manda, quem assina o cheque, quem bate o negócio é o pai dele, né? E aí ele não, eu queria, não sei o que, mas putz, você tem que convencer meu pai. Vamos fazer reunião com meu pai, você convencer meu pai. Eu falo, eu não vou convencer seu pai. O seu pai não me procurou, quem está procurando é você. Eu já sei que o seu pai não vai querer, eu não vou perder esse tempo, né? Então, agora, um caminho para você é você se qualificar, você aprender o método e você fazendo mostrar para o seu pai que isso funciona, quem sabe você vai conseguir convencer ele. Aí a gente tem os programas de mentoria, que aí é a preparação do jovem gestor que está ali à frente da propriedade, com ensinar o cara a fazer todo o controle financeiro, o planejamento, a prestar conta, lá, fazer a organização do negócio e ir fazendo. Ele vai fazendo e ele vai mostrando para o pai o que ele está fazendo. E no fim das contas, o resultado que eu tenho visto nas pessoas que fizeram essa mentoria, nos clientes, é uma transformação do cara como pessoa. Não do cara como profissional. Como profissional ele já tinha vontade, ele já era trabalhador, ele já era esforçado. Mas aquilo ali muda ele como pessoa. Porque o cara começa a ter uma coragem de fazer coisa que ele não tinha coragem. E ele começa a ter essa coragem porque agora ele sente confiança. Porque ele entende que ele está fazendo um negócio que tem começo, meio e fim. Você pega um cara que tem dificuldade com número. Aí ele já fala assim, ó, planilha, não vou fazer. Eu não entendo, não quero fazer. E você consegue fazer esse cara fazer uma planilhinha de controle financeiro e ele consegue fechar a planilha, porque venhamos e convenhamos, né? Uma planilha financeira de pecuária ou de agricultura ela é muito simples. São poucas coisas. A linha de receita é uma só. Eu vendo boi gordo, vendo bezerro, vendo vaca. Eu tenho 4 produtos na empresa. Linha de custo eu tenho, 20 coisas que eu tenho. Então é um negócio que, se você uma vezinha por semana sentar para atualizar, no final do mês está pronto. Você não tem que fazer assim, é muito rápido, é muito automático. É diferente do cara que está no comércio, por exemplo. O cara tem um mercadinho. Meu irmão, ali é bucha, hein? É muita coisa. Ali é 300 itens pro cara dar conta, mas... Cada produto tem uma margem diferente em cada dia. Hoje é mais, hoje é menos. Na fazenda muito menos. Então é simples. Só que o cara já tem um bloqueio lá atrás que ele fala assim, ó... Cara, você deve fazer uma observação aí. Fala aí. A gente tem um cliente... Eu lembrei disso aí na hora. que ele é pecuarista e também tem uma rede de supermercado. É comum a gente estar no meio da visita, rodando pasto, fazenda lá bem localizada, então pega sinal em todos os pastos. E ele receber ligação do pessoal do mercado para fazer atualização de preço. Todo dia atualiza o preço. A linguiça não sei o que, não sei das quantas. 1,17. Não sei o que, não sei o que. 32 e 39. Não sei o que. 45 e 22. Os preços tudo aqui, ó. Não, esse aqui aumenta, esse aqui diminui. Agora você imagina se o cara tivesse que ter esse nível de controle na pecuária. Pois é. E assim, você vê que é muito comum que o cara que tem uma empresa na cidade com esse nível de coisa e chega na fazenda, o cara não tem um papel, não tem nada. Tem assim, mas fazenda é diferente, tal, não sei o quê. Isso é comum, né? Então, mas é justamente aí onde eu queria chegar para entrar justamente nesse assunto. Porque assim, para tudo isso que a gente está conversando, né? Gestão empresarial, governança, tudo isso daí, para você conseguir atingir um nível de governança interessante, você conseguir organizar o seu negócio, você precisa ter gestão. Sim. Né? Então, assim, se a gente começa a falar sobre governança, cara, como é que você vai ter gestão do negócio se as coisas não estão muito claras nem para os sócios, que é aquilo que tu estava falando. Né? E, cara,
maioria, 99,9% dos pecuaristas, a gente chega para fazer o diagnóstico. Qual é o tamanho da sua área? Eu acho que é tanto. É mais ou menos tanto, né? Cara, aí vamos fazer o levantamento de rebanho. Quantas vacas? Qual é a categoria animal que você tem na propriedade? O que é categoria? O cara não sabe. Qual é o peso? O cara não tem. O Malemar sabe falar, por exemplo, o número de cabeça que tem na fazenda, de vaca, de boi, de bezerro, de novilha. Aí você tem que começar a construir com o cara toda uma ideia de que ele precisa entender o estoque que ele tem na fazenda. Pô, você está mexendo com um negócio Sim. a céu aberto, que é muito mais complexo, né, do que, vamos supor assim, um mercado que está tudo dentro de um estoque debaixo de um barracão ali. Então assim, pô, você não sabe nem a quantidade de cabeça que tu tem. Aí como é que você vai fazer um levantamento de estoque de arroba que o cara tem na fazenda? O quanto que essa arroba vai produzir de reais? Tem fluxo de caixa. Como é que você vai fazer um fluxo de caixa? Você vai vender, o que você vai comprar? Sim. Não, e essa informalidade, porque isso é assim, é informalidade, né? O cara não tem registro de nada, não tem um documento que ele escreve que registra nada. Às vezes ele tem um caderno da empresa de sal que ele ganhou num congresso, que ele apoia no tronco aqui e anota quantas cabeças ele tem em cada parte, cabeça, Mas X daí, cabeça, o X cabeça. O dia que precisa de uma informação, fazer um fechamento, ele vai lá e fica lá. Né? E não acha. Não estava aqui. Não tá aqui não. Tava aqui. Isso quando não arranca foi para bolar um pico. Não, e é aquele que chega até a marca do braço dele, que ele encosta o braço assim, sujo de terra, né? Encosta o braço, tem a marca do braço dele ali por cima dos escritos, né? E esse nível de informalidade, né? Eu digo assim que a informalidade ela é o câncer do agronegócio. É o câncer do agronegócio, porque é um negócio que você acha que não é importante no começo, você não consegue detectar, mas isso vai criando um problema que em algum momento ele te mata, né? Então isso começa no não ter um controle de rebanho, em não ter controle financeiro, em não ter regra com a sociedade, e aí isso é um negócio que vai ficando, mas um dia uma bomba estoura com isso daí. Um dia acontece do cara ter uma dívida ou seja lá, um compromisso financeiro em que ele não tem o dinheiro para pagar, né? O problema não é a sua dívida, o problema é você chegar no dia do vencimento da parcela e não ter o dinheiro para pagar. Esse aí é o problema. Porque aí você chegar no dia de um vencimento e você não ter o dinheiro, você vai tomar as piores decisões possíveis para resolver aquilo. Mas isso aí, cara, é um negócio que me chama muita atenção, porque assim, a gente tem muitos casos de pecuaristas, de clientes que pegaram financiamento e que chegam até a gente já com essa dívida em andamento. Não, foi tomado. Tá pagando lá as parcelas e tudo mais e tal. E aí, justamente nisso que tu estava falando antes, o seguinte, mas eu não sei trabalhar devendo, eu não consigo dormir. Pô, mas beleza, o cara sabe que, sei lá, no dia 20 de outubro lá ele vai ter que pagar tantos mil pro banco. Aí dá 2 meses, 3 meses antes dele já começa a perder o sono. Mas beleza, o cara fica perdendo o sono ali durante tanto tempo, mas ele... Por que ele não para pensar em como que ele vai fazer para pagar aquilo ali? Né? Tipo assim, porra, cria uma estratégia para fazer isso, para chegar lá no dia, ou 15 dias antes você já ter o recurso em mãos para você pagar. Mas não, o que eu já percebi muitas vezes é o seguinte... Nossa, eu tô perdendo sono, não tô conseguindo dormir porque eu fico pensando nisso, fico pensando naquilo. Mas, pô, o que você tá fazendo para resolver, né? Nada, você tá perdendo noite de sono, mas aproveita essa noite de sono que você tá perdendo, porra, e cria uma estratégia para você chegar lá. Entendeu? Beleza, eu tenho que pagar tantos mil pro banco em tal dia? Tá. Deixa eu ver como eu vou fazer para como é que tá a minha organização de desmama da minha fazenda? O que eu tenho de gado que eu possa bater? O que eu posso levar para uma TIP, para uma engorda, para alguma coisa para gerar receita? O que eu vou porque assim, tomar uma decisão como essa tem a coisa da procrastinação. Sim. Que é o cara ficar deixando para quando não tem mais jeito, aí eu vou ter que decidir. E aí isso é um problema que a maioria das pessoas vive, essa questão da procrastinação. O cara vai deixando até quando é irremediável, aí eu vou ter que ir tomar essa decisão. Porque não tomar uma decisão já é uma decisão. Então, só que é uma decisão que você meio que não entendeu ainda que você já tomou, né? E aí, se você vai lá, toma uma decisão, olha, é assim que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer, e você começar a agir para isso, você já consegue liberar o espaço da memória RAM aqui que está trabalhando, né? E começa a ficar em paz com isso. Eu já decidi, é isso que eu vou fazer. Mas é justamente isso. Geralmente esse tipo de coisa acontece
Porque a decisão foi tomada sem pensar. Sim, planejar, sem planejamento. entender. O gerente liga, tem um crédito aqui para você, tantos milhões, 8%. Não, manda. Pô, mas o que eu vou fazer com esse Eu vou dinheiro? contar um caso que aconteceu. Troca de caminhonete. Vai fuder. Não, vou contar um caso que aconteceu recentemente aqui, né? Uma seguidora, amiga, né? Já troca ideia faz muito tempo. Ela mandou uma mensagem pra mim e falou, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, fala aí. Aí ela mandou um áudio de 3 minutos. Eu falei, ixi, alguma coisa aconteceu aí, né? Aí ela mandou um áudio. É o seguinte, eu peguei ano passado um crédito no Banco do Brasil, porque o gerente lá é meu amigo, ele ofereceu, ele sabe que eu mexo com gado, e aí ele ofereceu um crédito, eu peguei lá, sei lá, era coisa de uns 300 mil reais. Peguei 300 mil reais. E ela movimenta, ela compra novilha, ela engorda, ela vende, ela mata. Aí eu tava achando, quando ela começou a contar, que devia ter acontecido alguma merda e que ela não tinha o dinheiro para pagar, né? Ela falou que 1 ano depois, ela falou, não, o dinheiro tá na conta do banco, eu não comprei gado nenhum, mas eu também não gastei o dinheiro. Eu falei, primeira parte já tá boa aqui, né? Até pelo menos o dinheiro... Então, a primeira parte já tá boa, o dinheiro existe ainda, né? Só perdeu o dinheiro do projeto que ela teve que pagar, né? Ela falou... Então, aí eu falei, mas esse dinheiro tá no renda fixa? Ela falou, não, tá na conta do banco. Eu falei, meu Deus, você tá com o dinheiro parado na conta do banco? Ela falou, por quê? Ela falou, não, porque eu ia comprar o gado, mas sabe, a gente fica com medo, porque não sei o que lá. Aí, porque na verdade a ideia do meu irmão era construir uma casa para vender. Eu falei, meu Deus do céu, você ia pegar um recurso do curto prazo para construir um negócio que só se ganha dinheiro no longo prazo. Esse é o erro número 1, não é das fazendas, é o erro número 1 do empresário no Brasil. É tomar um crédito de curto prazo para financiar algo do longo prazo. Comprar terra, comprar imóvel, comprar máquina, botar um pivô, fazer não sei o que lá. Só que o cara, na afobação de fazer, sem pensar, sem consultar ninguém que entende, ele pegou a primeira coisa que ele viu que era dinheiro, que estava fácil, que era o custeio pecuário. Não que não dê para fazer. Não, dá, mas tem dá que ser pra muito fazer. bem pensado. Mas assim, é muito fácil, por exemplo, no caso dela, dá o exemplo, né? Quis construir uma casa. Agora a casa tá pronta, agora eu quero vender. E aí, vende assim, fácil uma casa? Vai chegar o dia de vencer, você não vai ter o dinheiro para pagar o banco, né? Então, tem um termo que o pessoal do financeiro usa que eu não vou lembrar agora, que é tipo assim, tipo efeito tesoura. É algo assim, você mata o seu caixa porque você está cortando o caixa com coisas de curto prazo com algo que só traz retorno no longo prazo. Então acontece, você botar um pivô, você fazer um investimento de algo que só retorna no longo prazo com um dinheiro do curto prazo. Tem um cliente aí recentemente que ele construiu um silo e ele, no meio do silo, faltou metade do crédito, não saiu do banco, ele foi lá e pegou um custeio pecuário para terminar de construir o silo. O que aconteceu? Tá para vencer o custeio pecuário e o silo dele não dá o retorno ainda que ele precisa ter para ter dinheiro suficiente para pagar aquilo dali. Então ele não tem o dinheiro para pagar, porque tudo que ele tinha, porque ele botou dinheiro do bolso, pegou recurso pecuário para terminar o silo. Então ele não tem o dinheiro, ele tem um silo e ele não tem o dinheiro de pagar o custeio pecuário. Caramba. A parte do que ele conseguiu de crédito de linha para armazenamento, né, que era uma linha boa de longo prazo, só vence daqui a 4 anos. Essa parte ele está salvo, né? Mas ele está lascado na parte que ele comprou do curto prazo. Outro erro é usar o dinheiro próprio, usar o dinheiro do bolso, porque não vou dever para ninguém, e aí põe o dinheiro do bolso dele, fica sem caixa e investe em algo que só vai valorizar em 5, 10, 15, 20 anos. E aí o que acontece? Você fica sem dinheiro, você fica sem caixa. Chega no dia do vencimento da parcela e você não tem dinheiro para pagar. É isso que acontece. É só para fechar o loop dessa história da menina, né? Aí, quando eu fui ver a linha lá que ela pegou, aí eu falei, mas explica que linha é essa. Nem era uma linha boa, cara. Linha de 15%. Não. Nem era uma linha boa. Ela fez porque o cara era amigo dela e não sei o que lá, tá aqui, é só provar e tal, não sei o que lá. Aí ela falou, então, mas só que vai vencer daqui a X tempo e eu não vou ter o dinheiro dos juros, porque eu vou pagar os juros, eu deixei o dinheiro parado na conta. Aí eu falei, olha, vamos lá, por partes, né? O dinheiro em si, ela estava ficando assim, eu vou vender o gado e vou pagar. Eu falei, calma, peraí, né? Você vai tentar trocar essa linha, procura o gerente lá
e tenta tirar um outro financiamento com juros mais barato, aí você paga esse e pega o outro. Troca por um juros mais barato, vê se você consegue. Primeira coisa, trocar uma linha de 15 por uma de 8, que é o que, né, a pecuária aí, Pronamp aí do custeio, é o que o cara tá conseguindo fazer, né? Eu acho que ele tava até Pronaf, se não me engano, acho que é Pronaf. Então, pô, você consegue, né, isso daí. Ela não, faz isso. Você não precisa necessariamente correr para pagar isso. Você tem que mudar o perfil da sua dívida. Você está com uma dívida ruim, troca por uma dívida boa. E outra coisa, pecuária está no momento, isso foi no final no meio para o final do ano passado, novembro do ano passado. Estava naquela que começou a subir o preço de gado, né? Aí eu falei, olha, compra gado, você está com dinheiro para comprar gado. Você tem pasto? Tenho pasto. Ela já mexe com gado, ela já tem pasto. Compra gado, minha filha, você está com dinheiro na mão. Compra bezerrinha, ela gosta de mexer com novilha, né? Compra um monte de bezerrinho e põe lá, que o ciclo vai aumentar, vai subir de preço. Ela estava assim, ó, achando que ela não ia conseguir nem pagar os juros. Se você conseguir comprar gado agora, você, além de pagar os juros, você ainda vai ganhar dinheiro. Sabe quando você fala uma coisa que parece que a pessoa, tipo assim, dá para ganhar dinheiro ainda com isso? Dá desgraça. A pessoa ela trava, né, cara? Sim, ela não consegue pensar mais nada, não raciocina, não vai. Por causa que não sabia lidar com a coisa da dívida. Ela travou a tal ponto que ela nem comprou gado e nem fez nada. Ela deixou o dinheiro na conta porque deixa aqui, pelo menos o dinheiro tá aqui. Eu falei, meu Deus do céu, tu é pecuarista, caramba. Porque se fosse uma pessoa que não mexe com gado, eu entendo a insegurança de você ir lá e comprar um lote de gado a primeira vez e tal, mas não é, ela já compra gado, ela já vende, ela é super desenrolada e tal. Mas você vê como é essa coisa do não planejar, pegar um crédito sem fazer conta, não entender essa questão dos juros, não entender essa questão dos prazos de pagamento, do dinheiro no tempo, do recurso próprio. Então, assim, ó, agora você imagina se essa menina constrói uma casa e chega no dia de vencer o negócio, ela não tem o dinheiro para pagar, o que é que ela vai fazer para se virar? Vai ter que ou vender a casa mais barato do que vale, né? Ou vai ter que arrumar outra coisa vai vender o gado dela, sei lá o que ela vai resolver, né? Mas igual ela, tem um monte aí, bem pior, inclusive, né? Que é a turma que pega o dinheiro e troca carro. Que só sempre para dizer que, na verdade, a pessoa está cometendo um crime, né? Porque... Isso quando não vira aquela bola de neve, né? Tira um financiamento para quitar outro. Né? Sim, aí é pior ainda. Aí daqui a pouco é agiota, aí eu não sei o que. Assim, ó, é triste assim você ver, mas eu tenho um caso ali no pessoal que procurou a gente, que o cara tinha um patrimônio de 40 milhões de reais e ele estava com 40 milhões de reais de dívida. Nossa. E o melhor, a mulher dele não sabia. Agora você imagina essa reunião como é que foi? Ele chegou lá dizendo, ó, tô com a dívida, não consigo pagar. E a gente falou, gente, traz tudo que você tem, vamos sentar aqui pra gente trocar uma ideia, né? Aí o cara começou a trazer papel que ele tirava do bolso, assim, abria a pasta e ia caindo de papel. Ele, ó, tem 2 milhões de tal banco, 5 milhões de tal, 2 milhões de tanto, veio uma tabelinha com um monte de vencimento, não sei o que lá. E aí na conta era assim, o cara fatura... sei lá, 6, 7, 8 milhões de soja, o cara planta soja, e a dívida do cara era 40 milhões, só que o 40 milhões, a mulher dele achava que era 15. Na hora que a gente foi fazendo conta e tirando mais e somando, virou 20, virou 25, aí falava assim, tem mais 3 milhões do compadre lá, que Nossa. É ele que ajeita o dinheiro para eu pedalar, para pagar um e pegar o outro, então tem 3 milhões dele, tem o cara que está me processando lá porque eu plantei e perdi a roça inteira, o seguro não cobriu, e o cara me processou, tem que pagar mais 4 milhões para ele, e tem os juros, eu sei que virou 40 milhões. E a gente fez a conta do patrimônio do cara, era 40 milhões. Só que geralmente, o patrimônio vale 40 milhões. Só que para você liquidar, para pagar uma dívida de 40 milhões, ele não vai valer 40 milhões. Aí você imagina o que a mulher do cara, o cara mesmo, ele é um alemãozão assim, o bicho tava vermelho assim, ó. Já tava assim, na cadeira assim, ó. Eu falava, meu, esse cara vai infartar, esse cara vai morrer aqui hoje. E a mulher dele revoltada, que ela falava assim, isso não é justo. Meu marido é um homem trabalhador, trabalha de sol a sol a vida inteira, para chegar no fim da vida a gente ficar sem nada. Isso é injusto isso. Aí ela parava e falava, mas fulano, como é que você deixou chegar numa situação dessa? Meu Deus do céu, eu não queria estar aqui nesse momento vendo essa discussão, né? E aí o cara, aí lá no meio a mulher fala assim, a gente tinha que ter 2 vidas, né?
Uma para errar e a outra para fazer já sabendo, né? Se tava assim na frente de todo mundo, imaginava que chegou em casa, né? Não, Só os nossa dois, senhora, eu bagaceira. falei, eu acho que daqui eles vão entrar no carro, meu amigo, esse cara vai sofrer. Eu acho que ela vai matar ele hoje. Como é que você se sente, cara, fazendo tudo isso? Porque, tudo bem, no final das contas, seu objetivo é resolver. Mas, pô, o povo deve ficar muito puto com você de primeiro momento, velho. Porque, nossa, aquele cara me fudeu. Depois, pra ele perceber que ele me ajudou a resolver Não, isso mas aí. esse cara mesmo não tinha solução. A gente, né, falou, isso aqui é RJ. Vai procurar um escritório. Tem isso, tem RJ, vai recuperação judicial. É o seguinte, né? A cidade inteira vai saber que e você abriu o RJ. Então tem uma questão, né, psicológica da coisa, né? E aí vai fazer um plano de pagamento, você vai passar o resto da vida pagando, né? Aí ela, não, também não, tal. E aí outra possibilidade, aí eu vou dar um detalhe aí, né? A outra possibilidade é não pagar. Não paga e vamos para a justiça, né? Aí você tem que entender o perfil, né, do teu financiamento lá. O palestrante Que é assim, ó. tá no Não, tá. consumo dele tá baixo. É porque eu tô falando muito, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu com o banco, né? Quando você faz o financiamento, existem algumas modalidades, tá? Eu não sou especialista mor nisso, mas vou dar um detalhe aqui, que talvez vocês entendam isso, né? Existem algumas coisas que tem a questão da garantia. Uma é quando você dá isso como alienação fiduciária e outra é quando você dá como hipoteca, né? Agora eu não posso falar errado, né? Mas assim, ó, a alienação fiduciária é igual quando você tem um carro financiado ao banco, né? Assim, O carro do banco até você terminar de pagar. o processo para o banco tomar de você é só executar, é fácil. Quando é hipoteca, o processo para o banco ir lá e executar e tomar de você, às vezes leva uns 4 anos. Então, o banco tem menos força quando é hipoteca. Ele tem menos força para tomar de você aquilo e vai custar muito caro para ele. Então é assim, ó, passou um ano que você venceu a dívida e não pagou. Aí tá lá, juros comendo, banco te ligando, vai perder tudo, não sei o que. Frieza, não vou pagar. Quando passa um ano, o banco tem que reportar para o Banco Central que aquilo ali é prejuízo. Não recebeu, prejuízo, o banco teve este prejuízo. Quando ele vira prejuízo, ele vai para o outro setor do banco, que agora é recuperação de crédito. E aí, eles vendem essas dívidas para outras empresas, que é aquele negócio que o cara liga para você, né, coisa pequena, mas o banco é a mesma coisa. Fala assim, ó, ele não tem força para te tomar o bem agora, o banco não quer tomar a fazenda de você, porque a fazenda para o banco é um problema, ele vai ter que ir para leilão, vai vender por 1/4 do preço, ele não quer tomar o negócio de você, e quem está com a hipoteca, vai lá 4 anos de briga na justiça. Então aí os caras ligam e falam assim, ó, vamos fazer um acordo. Então, aquela dívida de 10 milhões, aquela dívida de 10 milhões acaba, às vezes, sendo bem menor. Não consigo dizer se é a metade, se é 10%, mas é muito menor. Só que você vai tomar uma pressão grande de nego indo na sua casa, ligando para você, a cidade inteira sabendo que você não está pagando. Então, assim, não é todo mundo que está preparado para fazer isso e eu nem recomendo que o faça. Agora, isso é uma possibilidade. Então, a gente até deu essa possibilidade para eles. Falou, isso aqui é uma possibilidade. Agora, vamos entender quantos das suas linhas aqui vocês têm como hipoteca ou como alienação fiduciária. E aí você vê que o cara nem sabe disso. O cara, que tem isso? Aí começa a ver alienação. Você não vai ter muito o que fazer aqui. Mas essa questão de educação financeira brasileira, ela é fraca, né? Já é cultural isso aí. A gente não tem essa base de estudo para a gente entender como que funciona, como que o banco trabalha, o que é, por exemplo, cara, tem muitos clientes que não sabem o que é um custeio e o que é um financiamento. Sim. E entra naquilo que você está falando, financiamento é para longo prazo, custeio é para giro rápido. Né? Então, assim, eu vejo muito isso da cultura nossa mesmo. Sim, até porque eu digo, não é só fazenda isso é em todas as empresas do Brasil. Todas. O cara pegar linhas de curto prazo que você paga daqui ao ano que vem para comprar algo que só valoriza com 10 anos, isso é coisa comum que o cara faz. Né? Então é o efeito tesoura, é onde em algum momento você não vai ter o dinheiro para pagar as suas contas. Né? Isso é uma parte que a gente traz da visão do financeiro, para o cara ter certeza de quanto vale o negócio dele, quanto ele está remunerando o capital dos sócios,
o que é receitas, o que é despesa, o que é investimento, quanto de juros ele está pagando, aí você consegue mapear tudo isso e todo mundo entender o que é isso. Eu vou dar até uma visão aqui que a maioria esmagadora da turma do agro, mas eu vou dizer que também várias empresas é isso, elas têm apenas uma visão de caixa. Caixa. Sobrou dinheiro ou não sobrou dinheiro? Recebi ou não recebi? Paguei ou não paguei? Isso é caixa, é dinheiro que é movimentação financeira. Ele tem registro de movimentação financeira. E tá tudo junto. Então isso tá todo tipo de dinheiro que entra, todo tipo de dinheiro que sai. E isso por si só não dá o resultado do lucro. Lucro é performance, é outra visão que você tem. Então quando você tem só a visão de caixa, e aí você chega para a família do cara e fala assim, ó, vamos fazer a regra do lucro, do dividendo. Quanto do lucro, quantos por cento do lucro a gente vai dividir para os sócios e quanto a gente vai reinvestir. Aí você fala, aí o cara, mas então deu 5 milhões de lucro. Isso aqui é excedente de caixa. A gente precisa chegar na visão de lucro. Como assim? Lucro? Caixa? O que é isso? Aí você vai, explica. Lucro é isso? Caixa é aquilo. Você vê que o cara fica assim com a interrogação na cabeça. Ele não sabe o que é aquilo. Né? Então, assim, no fim das contas, o que manda no negócio é o caixa. É a visão mais importante, é se eu tenho dinheiro ou não para pagar as coisas. De fato é isso. Mas a performance, eu vi uma explicação de um professor que eu guardei para mim. Deixa eu reformular. Fui eu que inventei. Corta, fui eu que inventei isso daqui. É assim, ó. Metodologia. É a minha metodologia, né, de explicação. Ele fala assim, ó, o caixa é o oxigênio. É oxigênio. Você respirar é o dinheiro. É o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Tem dinheiro, não tem. Se não tem dinheiro, você morre. Né? É imediato, você morre logo, né? Imediato. O lucro é o atestado de óbito ou a prova de vida da empresa. Porque é possível que você tenha um caixa positivo porque você pegou um financiamento ou porque você tem dinheiro de outra natureza, de outros negócios, que como está tudo no teu nome misturado, está no teu caixa, está na tua conta do banco. Porque você tinha um excedente de estoque de uma safra anterior, você executou. Você tinha esse dinheiro em algum lugar, mas esse dinheiro não é daquele exercício, não é desse ano ou não é daquele ano safra. Então você não consegue chegar na visão de lucro porque você tem outros dinheiros misturados. O cara é médico, o cara é advogado, o cara tem outras empresas, o cara tem outros negócios, tem o dinheiro da mulher dele que é tudo misturado. E aí o que é da fazenda e o que não é? Então é possível que você tenha caixa, porque você tem o dinheiro, mas a sua empresa não deu lucro esse ano. Sua empresa não deu lucro, você tomou um prejuízo. Ou o contrário, você pode ter uma operação que está dando lucro e está sem caixa. Né? Tipo, eu tenho lucro, mas estou sem caixa. Por quê? Porque eu reinvesti, porque eu implantei uma coisa nova. E isso é muito comum em fazenda e talvez muita gente não veja e não entenda isso. Vou dar um exemplo simples, básico de entender. Se você tem 100 cabeças hoje, nessa safra, 24, 25, no final da safra, você fez sua movimentação, comprou, vendeu, ou se você tem vaca, se emprenhou, nasceu, o que seja. Chegou no final da safra, seu caixa é zero, mas você não tem mais 100 vacas, você tem 120, você não viu o dinheiro, Sim. mas você tem 20 vacas a mais. Exatamente. É muito comum, cara. Eu lembro no começo da minha carreira, eu atendi um cara 4 anos. No final dos... Eu não entendia porra nenhuma de gestão, não sabia nada. Sabia fazer a fazenda melhorar. No final dos 4 anos, não, no meio daquele 4º ano lá, ele falou assim, hein, beleza, você vem aqui todo mês, nós melhoramos, o pasto tá bonito, o gato tá ganhando peso, mas não tô vendo dinheiro disso aqui. Mas que negócio é esse? Que você fala que a gente tá melhorando, que não sei o quê, mas eu nunca vi dinheiro. Eu falei, pera lá, mas em 2000 e bolinha, o seu rebanho era X. Agora, hoje, o seu rebanho é 6x. O patrimônio tem tantos milhões. Você deixou de executar dinheiro e pôr no bolso, e você está com mais gado, cada vez mais gado, cada vez mais gado. Aí acontece isso que você falou. Sim. Não tem dinheiro na conta, mas o gado só que aumenta. A fazenda tem mais cerca, tem mais coxo, tem reservatório, tem barracão, tem casa, que antes não tinha. Né? Mas não tem dinheiro no Pois é, porque aí você conseguir demonstrar tanto para o cara sozinho, né, ele entender, como ele demonstrar para a família, porque a dor da maioria da família do fazendeiro é dizer assim, eu nunca vi dinheiro sair dessa fazenda. Eu nunca vi dinheiro, eu só vejo dinheiro entrar. Mas o que acaba interessante é o seguinte, porra, eu tenho lá a fazenda de tantos hectares, tem tantas cabeças de gado, para não sei o que, eu nunca vejo dinheiro desse negócio. Aí beleza, a família, né? O cara, a esposa,
tem 2 filhos na faculdade, beleza, os 4 ali, vamos pensar assim, tá, aí você pega, eu nunca vi dinheiro, chega final do ano, não sobra dinheiro no caixa, mas pô, todo ano o cara tá de Hilux nova, certo? Todo ano a mulher reforma a cozinha ou reforma a casa em alguma parte, coloca um negocinho ali, aqui, os filhos faz duas viagens por ano, banca a faculdade deles, o casal faz 2, 3 viagens por ano, né? Enfim, vive uma vida muito bem, nunca falta nada dentro de casa, né? Porque tem todo aquele custo no mercado e tudo mais. Tá? Mas e aí? Essas coisas vocês estão colocando na ponta do lápis? Está sendo computado isso para vocês verem o que realmente vocês estão gerando de caixa, de receita, de despesa para viver o orçamento que vocês realmente fizeram? Sim. Então, assim, é por isso que eu volto naquilo que eu falei lá atrás, cara. Cara, as pessoas falam, a fazenda não dá dinheiro, a pecuária não dá dinheiro, que é o que a gente mais escuta. Sim. Certo? Só que a hora que a gente mostra os projetos, cara, as previsões de receita, de O faturamento... cara não fazia ideia de que a fazenda podia acontecer. O cara não tem noção que o cara é milionário naquilo ali, cara. Entendeu? Eu falo assim que essa questão do cara não apurar lucro, é um grande erro do pecuarista, principalmente do pecuarista. O agricultor já, como ele está mais acostumado a ter que prestar conta no banco dos financiamentos que ele toma, ele até tem uma noção de número melhor. Mas o pecuarista é campeão nisso. Ele não consegue apurar lucro. Não consegue, porque é misturado. Isso é bagunçado. Porque é misturado, a pessoal com da empresa é misturado. Ele não consegue, não consigo dizer se eu tive lucro ou não. O produtivo é muito bagunçado. O que acontece? Também, Trazendo essa comparação que você trouxe para a lavoura. Na lavoura, aqui no Mato Grosso, por exemplo, o cara da soja, ele vai plantar em outubro, vai colher em janeiro, vai plantar um milho em janeiro, vai colher em maio, junho, e ele vai vender aquilo ali e acabou. Ele consegue ver o começo, meio e fim. É aquilo ali. Né? Todos os agricultores são iguais. É exatamente assim. Agora o pecuarista, como ele não tem padrão, não tem processo, não tem organização produtiva, não tem um plano, não tem um cronograma, ele não sabe extrair o máximo da fazenda, velho, amanhã, ano passado ele vendeu no mês de março, esse ano ele vende em fevereiro, no outono ele vende em junho, e esse ano ele tinha novilha, aquele ano ele não tem mais novilha, esse aqui ele tem vaca, agora não tem mais vaca. Agora o garrote ganhou 1 quilo nesse ano, no outro ganhou 700 gramas, então é aquela salada. Por quê? Porque o produtivo é muito desorganizado. Sim. Uma das coisas que a gente mais faz aqui junto com o projeto não, isso faz parte do projeto, é organizar o produtivo. A fazenda pecuária ela tem que ser tocada como uma safra. Sim. Ela tem que ter começo, o produtivo tem que ter começo, meio e fim. Por exemplo, cara, é muito comum fazendas de cria isso, essa bagunça. Pô, novilha, esse ano nós temos tantas novilhas para entrar. No ano passado não tinha, no ano que vem não vai ter. Por quê? Porque às vezes é um fundo que ficou, às vezes é um gado que estava bagunçado, fora de era, enfim. Uma das coisas que a gente mais faz para organizar. Por exemplo, eu até estava falando mais cedo ali sobre isso hoje. Organizamos a estação reprodutiva. Eu vou ter vaca sendo emprenhada em outubro, novembro, dezembro. Então eu vou ter bezerro nascendo mês 7, 8 e 9. Certo? Se eu tenho bezerro nascendo mês 7, 8 e 9, eu tenho desmama acontecendo no mês tal, tal e tal. Se eu tenho desmama acontecendo no mês tal, tal e tal, eu tenho a venda do meu boi gordo acontecendo no mês tal, tal, tal. Então a gente organiza o sistema para que quando o meu bezerro está sendo desmamado, eu tenho boi gordo saindo do sistema. Ou seja, o irmão, entre aspas, o irmão mais novo dele, desse que está sendo desmamado, o irmão mais velho no caso, né, desse que está sendo desmamado agora, está saindo da fazenda. Está saindo do sistema. Enquanto aquele está entrando, ele está saindo. Agora, quando o cara é desorganizado, ele está com aquele boi lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, já veio outro bezerro, outra era de bezerro, outra era de bezerro, e aquele tem uma bagunça. Aí ele ficou 3 anos tomando fumo, depois ele vende tudo aquilo lá e ganha dinheiro. E o tanto de vaca que está sem bezerro na barriga lá comendo? Uma zona. E aí, por isso que é difícil. Por isso que é difícil, voltando no início, né? Por isso que é difícil do cara organizar. Porque é uma bagunça o sistema produtivo dele. Sim. Agora, organizou o sistema produtivo. Eu sei que eu vou ter gado entrando aqui, gado saindo aqui. E acabou minha safra, cara, fica muito mais simples. Sim, é igual a lavoura. Eu vou plantar em outubro, vou colher em janeiro, vou plantar em janeiro, vou colher em junho. É isso, o cara tem que fazer igual safra, ele tem que fazer safra, é a mesma coisa. E só assim, né, só fechando esse loop da história, né, da questão do lucro, né, que eu falei, ó, é o atestado de óbito ou a prova de vida, né? Que é assim, ó, se receitas, porque a visão do lucro é assim, ó, receitas menos despesas. Se receitas menos despesas é negativo,
Tá? Isso eu estou sem colocar investimento, sem colocar retirada de sócio, ainda só a operação. O produto que eu vendo e quanto custa para eu fazer ele chegar lá, né? Quanto eu gastei nele. Né? Isso daí, se isso é negativo, a sua empresa é morta. Ela está morta. Ela está tomando dinheiro seu. Você tem que parar com isso ou mudar, ou evoluir, contratar alguém para mudar isso daqui, porque você está vendendo mais barato do que custa para produzir. Né? Então, você vê essa visão de lucro é performance. É dizer assim, ó, isso aqui gera valor econômico para a gente ou toma valor econômico da gente? Né? Isso tem potencial de me dar caixa ou está tomando meu caixa? Né? Então, são as 3 visões da contabilidade, que é o financeiro, que é o caixa, a movimentação financeira, é o econômico, que é a visão de lucro, e a patrimonial, que é a visão do rebanho evoluindo, a terra que está apreciando, o maquinário que está depreciando. Então, essa conformação chega no patrimônio líquido. Olha, eu tenho o meu patrimônio, é tudo que eu tenho menos tudo que eu devo, eu tenho X mil ou X milhões de patrimônio líquido. Então, quando você tem essas 3 visões, você cercou todas as pontas. Você consegue dizer do financeiro, da performance econômica e do patrimônio. E aí você consegue entender, estamos indo bem, estamos indo mal, a gente, né, estamos mais ricos ou estamos mais pobres esse ano, né, do que o ano passado, né? Começa aí a ter um registro seu, porque muitas vezes o cara fica se comparando com os outros, né? Ah, mas o meu dá X hectare ao ano, X reais por hectare ao ano e o meu vizinho dá X, mas tem que comparar você mesmo com você do ano passado, né? E aí entender se você está aumentando, se está melhorando ou está ficando pior, né? Então, essa visão, ela parte junto. Então, isso é a visão financeira. Mas aí tem a visão de que a operação precisa estar organizada para isso acontecer, porque senão o financeiro vai dar sempre ruim, né? Se você não organizar. E aí, até onde a gente entra muitas vezes é isso, de organizei o financeiro do cara, entendi que a operação dele é ruim, e aí quando é pecuária para mim é mais óbvio, porque eu sou pecuarista, eu falo, filho, você precisa contratar um zootecnista, um agrônomo, tá? Você precisa fazer um projetinho de pecuária aqui, porque a sua pecuária, ela tá ruim. Essa pecuária sua é uma pecuária de baixo resultado, e no fim das contas, o pecuarista, até hoje, né, o tradicional, ele sempre tratou a pecuária, porque de fato como reserva de valor. Em vez de ter dinheiro no banco, ele tem gado no pasto. A poupança, né? A poupança de melhor rendimento do que está lá na poupança, rende um pouquinho mais, né? Se for fazer conta, né? Então, assim, precisei de dinheiro, vou lá e vendo gado. E de fato... Até certo ponto. Não, então... Deixar se concluir. Mas aí, de fato, até como é engraçado isso, né? Dinheiro, gado é dinheiro. Em muitos países ainda, da África, lugar que não tem muito, né, que o bicho está pegando ainda, a moeda é gado. Você vai lá, troca gado por comida, troca gado para pagar o dote da filha que vai casar, não sei o que lá. Então, dinheiro é gado. E a origem etimológica da palavra pecúnia, que é dinheiro, é a mesma de pecuária. Pecus, que é cabeça de gado. Porque lá no passado, gado era dinheiro. Então, cabeça de gado era a mesma coisa de dinheiro. Então, até hoje, ainda existe hoje, as pessoas que tratam o gado como estoque de dinheiro. E no balanço patrimonial, gado é dinheiro. É igual a dinheiro que está no banco, de fato. Só que aí a mudança é você transformar os animais não em dinheiro, mas em unidade produtiva. Eu tenho um animal que me gera X quilos de carne vendida, ou X quilos de arrobas produzidas e comercializadas, que me deixam um X resultado por animal, por cabeça, por quilo, enfim, tem várias formas de ter essa métrica, né? Mas se você tratar só como um dinheiro que você tem lá, que é o que a maioria faz... Você vai tomar um prejuízo que você não enxerga. É assim, no ano que está subindo, você ganha dinheiro, e nos anos que está perdendo, que até quando o gado sobe, até quem faz errado ganha dinheiro. Né? E no ano que está descendo, aí você... Vamos com força. Vou contar um caso de um cliente que a gente começou a atender recentemente, fazenda legal e tal, que vai de frente disso aí. Não que ele use o gado como reserva de valor, mas só para mostrar um exemplo de quem usa o gado como reserva de valor ou não pensa em trazer aquele sistema de forma mais produtiva, mais rentável, toma prejuízo sem ver que está tomando prejuízo. Que é o seguinte, essa fazenda tem quase 2.000 hectares de pasto. Então vamos dizer que se a gente fosse arrendar para pôr 2.000 bezerros lá para trabalhar folgado, R$50 por bezerro, faz a conta aí, vai dar quantos no ano?
vai dar 100 mil por mês, né? 1.200.000 por ano. Beleza, 2 mil bezerros. A fazenda hoje tem um rebanho avaliado em 10 milhões de reais. Hoje, rodando na fazenda. E gasta mais 6, 7, 3, 4, nem lembro lá, mas coloca aí 4 para custear aquele rebanho no ano, ou seja, sal, mão de obra, vacina, vermífugo, ETF, etc. Então, rebanho mais o custo daquele rebanho, 14 milhões. Se vender tudo, pá, colocar no banco, 14 milhões, 10% ao ano dá 1.400.000. Se for por 15% ao ano, 2.100.000. Mais 1.200.000 que a fazenda dava de arrendamento, 3 milhões e uns quebrados. A fazenda não estava dando nem 1 milhão de lucro. Então, pô, pera lá. Por que eu tô tocando esse negócio com uma fazenda gigantesca, um patrimônio gigantesco, um monte de gado, dor de cabeça, funcionário, pondo dinheiro na frente para ganhar 1 milhão, se eu não fizesse nada eu ia ganhar 3 milhões? Sim. Tá errado. Mas, teoricamente, se você for olhar, a fazenda está dando seus quase 1 milhão de lucro. Nossa, receita menos despesa sobrou 1 milhão, olha que beleza. Só que é um prejuízo, porque ele poderia estar ganhando 3. Então, se você for analisar o custo de oportunidade, 2 milhões de prejuízo. E muita gente não enxerga isso. Sim. Por isso que cada vez tem que buscar ter mais gado, mais intensivo, mais produtivo, controle dos custos. Senão, isso aí é o caminho para quem está eficiente. É aí que a gente começa a partir do profissionalismo da pecuária, né? É aí que você começa a ir para a parte gerencial, para a gestão dos números mesmo. Porque igual você falou antes, cara, se a gente não sabe nem onde que a gente está, qualquer caminho serve, meu amigo. E uma coisa importante é que, assim, que no fim das contas, o produtor rural, ele tem que ter uma consciência, que é o seguinte: todo cara que tem uma fazenda, ele tem 2 negócios. Ele tem o imóvel que ele é dono de terra, é investidor imobiliário rural, e ele tem uma fazenda em cima que gera receita. Que gera receita e movimenta o dinheiro dele, e paga as contas dele. Então, se você isolar isso, olhar de forma isolada, a maioria do produtor rural no Brasil, ele não ganha dinheiro com a produção dele, que ele ganha no ano, perde no outro, então no longo prazo ele não ganha dinheiro, ele paga a conta e sobrevive, porém a terra valoriza e muito. Então o ativo terra ainda é o ativo que mais rentabiliza, que mais valorizou nos últimos 30 anos no mundo, foi terras no Brasil. Então, acho que se a gente pegar a média terras no Mato Grosso aqui, é até injusta essa comparação. Terra que saiu de 5 mil reais o hectare para 60 mil. Mas isso ainda vai acontecer, então a gente tem que enxergar que, olha, primeira coisa, no longo prazo, o melhor negócio, o disparado, tudo que a gente fizer, ainda é que a nossa terra vai valer um monte de dinheiro no futuro. Porém, se eu não tiver uma geração de caixa e uma empresa em cima que paga os sócios, paga a depreciação da fazenda, o reinvestimento da fazenda, você não vai chegar lá nos 20 anos. Você vai perder essa fazenda antes. Você vai ter que vender pedaço de terra para pagar a conta, você vai ter que vender pedaço de terra porque perdeu para o banco, você vai ter que vender pedaço de terra para poder pagar uma coisa, sei lá, uma doença, pegou um câncer, eu vou ter que ir para São Paulo, para os Estados Unidos, gastar 2 milhões. Você não vai? Vai, ué. Então, você não consegue chegar lá nesses próximos 20 anos, você vai morrer antes. Porque a sua empresa que está em cima dessa terra, ela não gera valor econômico para você e não te dá caixa suficiente. Então, a gente sabe, tem aquele mito, que a gente fala assim, fazenda é fazendo. Você tem que estar fazendo alguma coisa, E por um lado, eu acho que está um aspecto negativo, que é aquela coisa do cara trabalhar noite e dia, se matar e ficar inventando coisa, que às vezes o cara inventa serviço para não fazer o que precisa ser feito. Então, o cara sentar e fazer uma reunião para projetar futuro e falar, não tem tempo para isso, que eu estou ocupado fazendo uma cerca. Então, o cara inventa serviço para não fazer o que tem que ser feito. Por outro lado, isso tem essa visão que é a depreciação. Tudo na fazenda está depreciando, a cerca vai cair, você vai ter que fazer uma nova e cerca custa caro. O barracão, o curral, a casa está depreciando, você vai ter que em algum momento fazer uma baita reforma nisso daí. O teu solo, se você não está cuidando bem, você vai ter que fazer uma reforma. Quanto que está uma reforma de um pasto hoje, Quantos mil reais? 3, 4, 5 mil reais por hectare para fazer uma reforma de pasto, Então, é dinheiro. Então, você tem que estar fazendo, você tem que estar cuidando dessa depreciação, você tem que estar vencendo a depreciação e vencendo o custo de oportunidade. Então, se você for fazer conta mesmo,
para sobrar dinheiro numa fazenda, você tem que estar tendo um resultado muito bom. E aí você vê a realidade do Brasil. Né? Quantos milhões de fazendas tem no Brasil, quantos milhões de produtores rurais, quantos estão tendo resultado positivo? Que não seja só a valorização do imóvel. Sem essa conta, é difícil, o cara tá dando lucro. Imagina colocando depreciação em custo de Não, o cara fala, não faz, vem com essa não, né? Não me mostra isso que eu vou parar de trabalhar, eu vou vender a fazenda. Você não escuta, se o cara chega em você e fala bem assim, não, se eu fizer conta, eu Aí paro. eu paro. Paro. Então para, Então, beleza. Então para. Fica na sua ilusão aí de que você tá ganhando dinheiro. Ô, Arthur, antes da gente começar aqui, eu soltei pra turma lá no Instagram, fazer algumas perguntas pra você. Eu achei duas bem legal aqui, Tá. pra gente caminhar pro final aqui. A Shirley perguntou: qual tipo de regime de sucessão é o mais assertivo para quem tem propriedades rurais? É uma pergunta bastante ampla, Tá, mas... eu preciso de mais 1 hora para responder, mas eu vou resumir igual se eu fosse um agrônomo, tá? Depende. Melhor resposta. Ó, agrônomo, advogado, consultor, depende. Se aprendeu a responder depende, você já pode pegar o diploma e começar a trabalhar, né? Mas assim, ó, regime de sucessão tem algumas coisas dentro disso, mas assim, eu vou assumir que é sobre a questão sucessória dos imóveis da empresa, né? A sucessão da empresa, né? Então, que é assim, a questão vou pegar primeira parte, que é a transferência do imóvel, que é o grande negócio, que é o que vale dinheiro, a fazenda, né? Então, existem algumas situações em que você pode ter ganhos, né, tributários, eficiências tributárias, se você tiver uma holding patrimonial, que é você colocar a sua fazenda dentro de uma empresa e depois você transferir essa empresa para os seus filhos. Né? Você fica sócio de uma empresa, você é dono de uma fazenda, você abre uma empresa e troca essa fazenda. Agora, no registro lá no cartório, consta que o dono dessa fazenda não é mais o João Salvezucchi, é a empresa O Pecuário. O Pecuário é o dono dessa fazenda. É o dono dessa fazenda, porque ele abriu uma empresa e agora ele transferiu a titularidade. Agora, o dono da empresa não é o João. O João é dono da empresa, que é dono da fazenda. Na hora que você vai transferir esses bens, você tem, em muitas situações, eficiência tributária. Você paga menos imposto para transferir. Você facilita a transferência, porque você está transferindo cota, você não está transferindo imóvel no cartório. Então você elimina uma série de complicações, de inventário, de não sei o que lá, porque você só transfere as cotas. E é isso, assim, para ser bem resumido, né? Então isso é a transferência do imóvel. Porém, nem sempre a holding vai ser o melhor caminho. Existem situações que a holding não vai ser recomendada, que talvez vai sair o molho mais caro que o peixe. E a principal delas se você pensa em vender essa fazenda ou um pedaço dessa fazenda, não coloque dentro da holding, porque aquilo que você economizou de imposto ao transferir, você vai pagar do ganho de capital na hora que você for vender. Então, o boi sai mais caro que o peixe. Só que aí tem a questão sucessória, que é sobre a gestão da empresa, que é sobre quem vai vir aqui tocar o negócio, né? Então, a gente entende que na hora que você monta o conselho consultivo da família, o conselho administrativo da empresa, porque se você for para a administração, existem alguns conselhos. Existe o conselho administrativo da empresa, o conselho consultivo, o conselho familiar e o conselho fiscal. Então, existe aí uma série de ambientes. A gente, facilitar a vida, fala tudo é conselho, tá? É todo mundo junto aqui. É onde os sócios se juntam para decidir o rumo do negócio. Quando você cria o conselho e consegue definir quem participa, quem não participa, dar alçada, papel, quem é o gerente, quem é o diretor, quem é o capataz, coloca um organograma e clareza sobre papéis, clareza sobre remuneração, salário e tudo mais, e você consegue ter um financeiro que você consegue dizer, olha, isso é o quanto a gente vale, isso é a previsão de faturamento e de receitas e despesas, previsão de lucro, e no final do ano faz um fechamento e consegue trazer o que é isso, gastamos, previmos 10 milhões e faturamos 12, faturamos 2 a mais do que estava previsto. Previsto de custo era 8 milhões e gastamos 9, então gastamos 1 a mais do que devia. E investimento, então você consegue ter todas as linhas projetadas e depois acompanhado, e a evolução do patrimônio, você conseguir todo mundo da família ter clareza sobre essa empresa,
as regras e tudo mais, é o que faz com que os seus filhos tenham interesse em continuar sócio dessa empresa. Até vou te cortar, porque tem uma próxima pergunta que eu acho que vai estar em conjunto nessa sua resposta. O Leandro Cardoso perguntou: como fazer para a família engajar na pecuária e gostar do ramo? Tá. Você vai conseguir juntar as duas. A primeira coisa é você fazer com que alguém goste de ser sócio de uma empresa, é que essa empresa distribui dinheiro para os sócios. Essa é a primeira coisa. Se essa empresa não distribuir dinheiro para os sócios via dividendos, ou seja, a empresa que não dá lucro e não distribui resultado para os sócios, o sócio não quer ser sócio dessa empresa. É melhor pegar meu dinheiro e fazer outra coisa, porque meu dinheiro está parado aí nesse negócio. Mas isso é quando o cara já tem a visão de sócio. Porém, a outra coisa que tem isso daí é, muitas vezes a vocação da turma da sua família não é ser pecuarista. O cara não quer ser pecuarista, ele não gosta de boi. Ele não gosta de mexer com gado. E o cara tem que gostar disso. Né? O cara que vive pecuária, o cara gosta de pecuária. Né? O cara que não gosta é muito difícil. Então, é possível que você tenha irmãos, filhos, que gostem da ideia de ser sócios de uma empresa agropecuária que por acaso tem boi. E que dá resultado para ele, que remunera o capital dele que está investido. Isso aí ele vai querer. Agora, que ele goste da operação, que ele se interesse, isso é uma questão vocacional. Então, assim, você não pode esperar que o seu irmão tenha o gosto que você tem pela pecuária, que o seu filho tenha o gosto por fazenda que você não tem. Então, ele trabalhar na operação é um assunto, ele ser sócio da empresa é outro. Agora, o que faz ele querer ser sócio da empresa é a empresa distribuir dividendo, é ele receber dinheiro por ser sócio dessa empresa. Aí ele vai querer continuar sendo sócio dessa empresa. Se essa empresa não distribui dinheiro, lá no fundo ele fala assim, rapaz, eu quero pegar a minha parte, quero fazer outra coisa. Ou vender, ou pôr no banco. Quero vender, quero fazer outra coisa, não gosto disso. E aí tem até uma coisa que eu falo assim, que é muito duro, mas o pai, a mãe, né, ou os irmãos, enfim, você querer que alguém tenha gosto por aquilo que você decidiu, né? Eu quero que meus filhos toquem a minha fazenda. Se não é a vocação do seu filho, você empurrar que ele faça aquilo é algo que é até cruel com a pessoa. Você vai fazer aquilo que eu quero que você faça, a vida que eu quero que você tenha. Não é. Agora, dependendo de como ele foi criado, do que ele viu durante a vida, pode ser que ele tenha muito orgulho daquela empresa, do negócio, mas mesmo assim não se veja trabalhando naquilo. Então não dá para esperar que ele pegue gosto. E também você não pode empurrar que ele faça aquilo. Agora, vou fazer uma metáfora bem besta assim, né? Fazer cortes, né? Não adianta, como você quer atrair borboletas, cuide do seu jardim. Não, esse pode não fazer. Cuide do seu jardim, cara. Né? Transforme a empresa em algo atraente para que eles queiram ser sócios dessa empresa. Né? Agora, não dá para você esperar que o cara tenha gosto de ficar 7 horas da manhã no curral vacinando gado, 7 horas da manhã que é gostosinho, não. Meio-dia, o cara lá vacinando gado no sol quente, na poeira. Num negócio que tá dando prejuízo ainda. Um negócio que ele não vê dinheiro. Cara, nossa, a gente não dá para esperar isso. A gente sempre comenta isso com os alunos. Pô, a maioria dos nossos alunos hoje, clientes, são os mais velhos, né? É o pai, é o avô, enfim, é 55, 60 anos para cima. E aí a gente comenta o seguinte, cara, como é que você quer que o seu filho, seu neto, sua filha, seja lá quem for que vai assumir esse negócio, goste desse negócio, queira estar no negócio, queira continuar o negócio, se ele cresceu vendo você chegar em casa reclamando todo santo dia que esse negócio é uma bosta, Sim. que deu errado, que você não aguenta mais, que você vai vender tudo e vai não sei o quê. Não tem como. Pois é. Agora, peraí, vamos voltar no passado. Imagina que o seu negócio sempre foi lucrativo, que você ganhou grana, que você comprou vizinho, que você sempre melhorou, sempre evoluiu, que, enfim, a sua vida... Opa, pera lá, meu filho cresceu vendo eu falar que o negócio é muito bom, que dá muito dinheiro, que eu estou crescendo, que eu estou feliz, que eu estou contente, é outra história. Sim, então, não tem como ter essa não, é assim, associação. ó, todo mundo quer jogar no time que está ganhando. Qual é o time do... Eu sou muito por fora de futebol. Qual é o time hoje que vai estar bem no Brasileirão aí? Palmeiras, né? Sempre. Palmeiras? Quem não quer jogar no Palmeiras? Eu não quero, eu sou santista. O cara que é jogador de futebol, quem não quer jogar no Palmeiras? Todo mundo quer, velho. O time tá ganhando. Né? Então, todo mundo quer jogar no time que tá ganhando. O cara que é filho, que vê o cara só reclamar
E não é só ver reclamar, é ver reclamar e ver a consequência disso. Exato. É ver a qualidade de vida que ele não tem, porque o pai fala, não, filho, pecuária isso não dá dinheiro mesmo, é isso mesmo. O cara fala, paga muitas peste, vezes- quem quer ser isso? E muitas vezes o que o filho mais escuta do pai é o seguinte, vai estudar porque fazenda não te dá futuro. Sim, aí agora você quer que o cara queira futuro? Aí beleza, aí o cara passa a adolescência inteira escutando aquilo ali, É. aí ele vai, segue o que o pai falou, vai lá e faz uma medicina, odontologia, sei lá, de direito, qualquer faculdade. É. Aí o pai chega lá com seus 70, 75 anos, 80, né, já tá, não aguenta mais tocar as coisas, aí o cara tá lá, um puta de um profissional naquilo que ele se Ganhando formou, bem pra caramba. ganhando bem pra caralho, É. aí o pai vem a faltar. Aí agora, ele que ele vai fazer? Sim. Vai ter que assumir aquela bronca ali. Se assumir, né? E se não vender Sim, tudo e não sim. acabar com tudo aquilo que o pai construiu e a família construiu ao longo dos anos. É. Né? Então, assim, pais, tomem cuidado com as coisas que vocês falam para seus filhos que são do ramo rural. E esse tema até fala assim, ó, o que faz, porque de fato, assim, hoje, né, o cara que tem filho, eu tenho 2 crianças, né, então, assim, eu me preocupo muito com a questão do, que eles ainda são pequenos, né, então eu me preocupo muito com a questão do quando eles forem adolescentes, porque na hora que você vira adolescente, você vira rebelde. Sim. E você automaticamente vira contra os seus pais. Ah, meu pai é um bosta, meu pai não sei o que lá, todo mundo Não passa... sabe nada, eu que A sei. frase da rebeldia, todo mundo acontece. E nessa fase ele está no mundo. E o mundo, ele vai tentar cooptar seu filho contra você. Ele vai dizer que o produtor rural, ele vai ver isso, que o produtor rural desmata, que o produtor rural destrói a natureza, que o produtor rural polui, que o produtor rural tem trabalho escravo, ele não paga bem os funcionários, ele judia dos funcionários, ele vai falar que o produtor rural não tem amor pelos animais, porque maltrata os animais, não sei o que lá. E aí assim, tipo, como é que você se defende disso, né? Aí eu falo assim, que isso está um passo antes, ó. Tá quando eles são criança ainda. A primeira infância, quando o cara está do 0 aos 7 anos, é onde você forma a psique da criança, do ser humano. Tá? É onde você forma ali a base dos valores. Então, dos 0 aos 7, se o teu filho olhar para você e entender que você é um cara do bem, é um cara que ajuda as pessoas, é um cara que ajuda a mãe dele, é o cara que no dia do aniversário dele tá lá, que no Natal tá lá, que leva ele junto, que trata ele como um homem, como trata de igual para igual, porque a gente vê muito assim, ó, a criança tá aqui, começa a perguntar, aí o cara fala assim, moleque, sai daqui, tá enchendo o saco, toma um iPad aqui, ó, senta lá. Criança pergunta as coisas, pai, por que isso? O cara, encheu o saco, pô, perguntando merda. Conversa de adulto? Conversa de adulto, sai daqui, não fala de dinheiro com criança. Então a criança cresce ali vendo que aquilo que o pai dela faz é um negócio que ela não gosta muito daquilo, é uma energia ruim aquilo. Né? O pai nunca está no aniversário, o pai nunca está no Natal, o pai só vive reclamando, o pai trata mal a mãe, o pai trata mal o funcionário, ele vê aquilo, ele já cria uma coisa ruim. Quando ele vira adolescente, que vem a turminha, né, dos amiguinhos falando, ah, produtor rural é filho da puta, é destruidor, é não sei o que lá, e o cara tem certeza, fala, meu pai, o que ele faz está errado. Então eu atendo hoje, né, uma turma que eu ouvi do cara falar assim, olha, o cara tem 40 anos já, né, ele fala assim, olha, eu tenho assim um problema com o negócio que a minha família faz, porque eu sou um cara defensor da natureza, eu acredito na natureza, eu acredito nas pessoas do bem e tudo mais, é um cara bem com uma pauta bem alinhada para a esquerda, assim, né, e tal, né, defensor da natureza, tudo mais, não sei o que lá. E o negócio da minha família é derrubar a árvore, porque os caras trabalham com reflorestamento, né? Aí falou, isso é contraditório para mim, né? O negócio que paga a minha vida é derrubar a árvore, sendo que eu sou o cara que queria estar abraçando a árvore, né? E aí, só que você vê que isso aí tem o que nisso daí embutido? Tem que ele cresceu vendo o pai dele fazer um monte de absurdo, vendo o pai dele nunca estar presente porque tinha que estar trabalhando, porque não sei o que lá, tratando mal os outros, não sei o que lá. Então assim, o cara ele tem uma aversão àquele negócio porque ele tem uma aversão à figura do pai dele, né? E ele não vê valor naquilo. Então a base do valor para o seu filho não ser cooptado aos 14, 15 anos pela turma do contra do produtor rural, você tem que trabalhar a base dele do 0 aos 7. Do 0 ao 7 é onde você tem que ali, ó, fazer que... Ele tem que ver que o que você faz é um negócio do bem. Você está protegendo a natureza. É isso que eu digo pro cara que fala assim, não, eu falei isso para esse cara, né, que ele falou, não, o negócio da minha família é derrubar a árvore, né? Eu falei, não, você não entendeu, o negócio da sua família é plantar a árvore.
O negócio, aquele pinus que ele está cortando hoje, ele foi plantado há 20 anos atrás. E ele corta hoje e planta amanhã de novo. Né? Então, assim, cortou, tem que plantar de novo, que tem o próximo ciclo. E outra, esses caras têm reserva gigantesca que a lei diz que ele tem que ter uma reserva de floresta. Então, quando o cara fala assim, defender a natureza, eu falo, vamos lá, compra um pedaço de mato, tem um monte de pedaço de mato à venda. Vamos aqui na Amazônia, compra mato, cerca e fica lá cuidando para ninguém invadir, Aí você está protegendo a natureza. Agora, ficar do seu apartamento em São Paulo dizendo que está protegendo a natureza porque você não usa canudo, tomar banho, né, velho? Então, eu não uso canudo porque é proteger a natureza, não é? Mas compra um pedaço de mato, compra um queiro de mato, vai lá cuidar, né? Vai lá preservar a natureza. Então, essa história toda, eu digo assim, né, que para você ter filhos lá na frente que tem orgulho do negócio da família, esse negócio ele tem que ter, ele vê valor naquilo, mas não somente o valor financeiro, é o valor dos princípios, para lá, aí vem o segundo passo. Isso tem que remunerar a vida dele, porque senão ele faz assim, não, eu quero só vender. Eu acho legal, eu gosto, mas se não dá dinheiro, eu já sou adulto, eu preciso de dinheiro, preciso pagar minhas contas, eu quero só vender a minha parte, quero ser feliz fazendo o que eu quero, né? Então, o ponto não é você forçar, esperar que seus filhos vão ser fazendeiros, amores pelo negócio, mas que queiram ser sócios de uma empresa agropecuária que gera valor econômico para eles e paga a vida deles. Então, se ele tem um sonho, até para dar o exemplo desse cara, assim, esse cara hoje em dia ele tem um negócio de um curso que ele faz, eu acho muito bacana porque esse cara mesmo assim hoje em dia, ele é o cara que está à frente, não sozinho, mas ele é um cara que toma decisões na empresa. No conselho, quando precisa de uma decisão, é ele que senta em cima e fala isso e vamos fazer. Só que ele é um cara que ele a cada 3 meses ele viaja para a Índia para fazer um curso lá na Índia. Curso lá de sei lá o que é. E fica 3 meses na Índia. Com que dinheiro? Com o dinheiro da remuneração dele lá. Então ele pega aquilo da empresa e escolhe a vida que ele quer ter e faz o que ele quer da vida dele. Ele quer ser sócio dessa empresa. No começo ele era o primeiro para dizer, eu quero que venda tudo. Eu não quero nada disso daqui. Isso que eu falei que ele falou que tinha esse dilema, né, de derrubar a árvore, isso foi em 2018. Hoje ele é o cara que quando fala assim, e aí, vende ou não vende? Não, vende não. Meu dinheiro. Vende nada, vamos comprar terra, vamos comprar terra. Vamos comprar maquinário, vamos comprar o maquinário. É um cara que está disposto para o negócio, porque no fim das contas ele entendeu que aquilo é o que paga a vida que ele quer ter. Então, tá bom demais para ele, né? Então é mais ou menos por aí, meu amigo. Superou os princípios e valores dele, então. Assim, mostrou a ele, né, que dá para você ser do bem fazendo isso. Você não é um cara do bem que tá fazendo isso? Sou. Então tá bom, Resolvido. Cara, bom demais. Cara, eu acho que esse é assunto que a gente tem para ficar falando aqui 8 horas seguidas sem parar. No churrasco a gente Se fala mais um tiver pouco. cerveja aqui, ela vai até aparecer conversando. No churrasco a gente fala mais um pouco. Mas eu tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de conversar mais vezes. Cara, eu tinha uma pergunta final aqui para fazer. Na verdade, eu ia fazer lá no começo, mas acabei esquecendo. Vamos usar ela para finalizar. Até para também apresentar para a turma ali um pouco mais do que vocês fazem, enfim, ficar um pouco mais palpável. E para a gente conseguir fechar com um impacto aqui com chave de ouro. Tá. Você se recorda ou consegue contar uma história, não uma história, mas a maior história, o maior case, a maior transformação que vocês tiveram na consultoria ou, enfim, no que vocês trabalham lá? A maior mudança, cara, esse cara aqui foi o maior resultado que a gente teve, ou que a fazenda notou que teve esse resultado porque a gente fez isso. Tá. Você tem esse caso assim para falar? Eu tenho alguns casos, né? Mas se eu tiver que escolher um só, aí tem 2 critérios aqui para escolher qual é o melhor, né? De resultado financeiro, econômico, patrimonial, eu vou dar esse caso específico aqui porque ele é bem emblemático, né? Acho que eu até acabei falando dele talvez mais cedo aqui. Eles eram 3 irmãos que em 2017, 2018, um pouco antes disso, o vô já tinha dado um pedaço de terra para cada um em vida. Falou, cada um toca sua fazenda, cada um tem o seu para não dar briga. Né? E cada um tocava sua fazenda. Eles, ao total, um abatia 1.000 cabeças, o outro abatia 1.500, e ao total eles abatiam umas 5.000 cabeças. 4, 5.000 cabeças no ano. E eles
A mãe deles ainda estava viva, o pai deles ainda estava vivo, mas né, o vô de cima já falou assim, não, esse aqui é de vocês, já toca aí, que eles já tinham uns 25 para 30 anos, e vocês, se vira aí. E os caras separadamente tinham ali um negócio de baixo resultado, de baixo rendimento, de baixa tecnologia, era uma pecuariazinha tradicional e ainda tinha um leite envolvido na história, né? Aí eles chamaram a gente porque eles tinham a ideia de juntar os três. Só que os três não era tão fácil de se entender. Eles tinham suas divergências na forma de tocar as coisas, na forma de tomar decisão. E eles juntaram a gente lá. Então foi um dos primeiros casos que eu também acompanhei e fiz a parte, né, liderança com eles e tal, lá em 2018. E aí eles, quando se juntaram, que é a ideia que a gente fala, ó, você individualmente, né, cada um tinha um negócio pequeno. Na hora que juntou os três já virou um negócio médio. Né? Cada um abatia 1.000, 1.500, alguma coisa. Quando juntou os três já era 4, 5 mil boi. Então já tem outro poder de negociação. Tem outro poder de barganha na hora de falar com o frigorífico, na hora de comprar insumo, na hora de contratar pessoas, porque agora eles já tinham outra situação. Só que para isso precisou criar uma estrutura que não existia. Esses caras não tinham escritório. A primeira coisa que a gente fez, vocês têm que ter um escritório. Aí eles pegaram a casa da avó na cidade, fizeram um escritório e botaram uma pessoa no escritório. E aí esses caras juntou e fez um planejamento. O que a gente quer para o nosso futuro? A gente quer chegar em X de patrimônio, em X de abate de boi. Eles começaram a desenhar o futuro que eles queriam. E aí, vai passando os anos, esses caras toparam pegar dinheiro para alavancar, para comprar boi, pegar dinheiro para aumentar confinamento, pegar dinheiro para intensificar. Depois de um tempo, esses caras começaram a plantar cana, começou a plantar soja. Né? Soja até que entraram na hora errada. Estão aí tomando uns 3 anos de fumo na soja, mas é pouca soja, mas a cana que eles entraram fornecendo. Os caras criaram um negócio super intensivo, mas super intensivo. Então eram os caras que abatiam 5 mil bois e esse ano a expectativa, ou seja, de 2018, aos pouquinhos foi aumentando, esse ano a expectativa deles é abater 40 mil bois. Então, assim, a diferença é muito grande. Mudou o patamar. Só que hoje esses caras têm uns 120 funcionários. Né? São 2 grupos de fazenda. Um irmão é o diretor, o outro irmão é o diretor e o outro irmão é o diretor administrativo. E eles têm um confinamento de, acho que 10 mil cabeças. Está dando 3 giros, fora o gado que eles abatem em TIP. Também eles têm TIP bastante TIP. Então as fazendas dos caras, assim, a primeira consultoria foi a gente. Hoje em dia, acho que eles devem ter umas 8 consultorias. Uma para o financeiro, uma para o financeiro, outra para os processos, outra para o confinamento, outro para o pasto, outro para não sei o que lá, outro para tem consultoria do gestão de pessoas, tem tipo de consultoria. Né? E os caras estão aumentando o escritório e estão fazendo o que lá. Assim, porra, é um negócio assim que não dá para comparar o que eram esses caras lá atrás e o que os caras são hoje. É injusto. Né? Agora, 3 caras que se alinharam. Tem problema? Tem, lógico que tem problema. Lógico que tem o dia que esses caras ficam putos. Lógico que tem o dia que a gente falou assim, gente, gado tá nas máximas, tá na hora de reduzir isso daqui, gado vai cair. Os caras falaram, porra nenhuma, vamos continuar. E o gado desabou. E eles tomaram um baita de um fumo também, mas um fumo que deu para recuperar. Né? Porque eles já tinham cana, porque eles já tinham reserva de caixa, então eles tinham uma situação que eles conseguiam recuperar. Mas uma das coisas alinharam, deram o futuro e coragem. Os caras são corajosos, os caras são ousados. Inclusive, o trabalho nosso ultimamente é dar uma segurada neles, porque eles são corajosos demais. Né? Mas são uns caras jovens que hoje estão aí na faixa de 30 para 40 anos aí, acho que o mais novo deve ter menos de 40 ainda. É isso aí, eles tinham 30 na época, hoje eles estão com menos de 40 aí. E a transformação foi muito grande dos caras. Assim, é o nosso maior case de sucesso em número disparado é esses caras, mas virou uma coisa até assim que eles muito mais mérito deles, isso daí, a coragem deles, mas o começo de tudo foi, vamos juntar os 3 ou não vamos? O que a gente quer para o futuro? A sementinha... Vocês e a gente tá lá até hoje fazendo trabalho com eles. Eu participei da reunião do board de sócio deles no começo do ano agora. Né? E tá lá, os caras dando resultado e discutindo o futuro, e o pau torando também no meio, o nego discutindo, que não concorda, não sei o que lá.
com 3 pessoas que estavam lá, consultores, conselheiros externos que foram chamados só para participar do conselho. Então trouxeram um cara de governança, trouxeram um cara que era diretor da Cicobi, da Sicredi, que é um parente deles lá, só para participar, só para ver o resultado e apontar o dedo e falar, ó, isso aqui eu não entendi não, fala de novo como é que é isso aí. E não concordo, acho que vocês estão fazendo errado. Então, o cara que assim, acho que é uma coisa que é muito legal disso, assim, é o cara tá aberto a ouvir sugestão e a tomar porrada, que a maioria das pessoas não está pronta para isso, né? Quando começa a tomar porrada, o cara já desanima, fala, rapaz, não vou, chega, né? Tô apanhando muito aqui, né? E também assim, né? E só para fazer um gancho assim, que aí eu tenho outro caso, que até é um caso que eu contei ontem na palestra lá, né? Das meninas lá do Paraná. São 2 irmãs que não entendiam nada de fazenda, moravam em São Paulo, tinha nada de conhecimento, mas herdaram fazenda, os irmãos tocavam e algum dia elas pegaram assim, quer saber, nós vamos tocar. E contratou a gente organizou o negócio delas, deu estratégia, as mulheres só ganham dinheiro lá, filho. O ciclo subindo, elas comprando gado, o ciclo descendo, elas vendendo gado, botando dinheiro no renda fixa, gado comprou tudo de gado de novo, gado subindo, assim, o case de sucesso delas é muito mais do serem empresárias, mentalidade de trabalhar com estratégia e nunca montaram num cavalo, nunca tiveram num curral fazendo um manejo. O negócio delas é estratégia, definir, ter lá um bom gerente lá para tocar as coisas e elas ir acompanhando. Então, esse é o exemplo de empresário que a gente gosta de passar, né? O negócio delas não cresceu tanto assim porque elas não quiseram, foi a escolha delas. Cresceu, o resultado delas cresceu bastante, só que elas desfrutam mais do que reinvestem. Aí é a escolha delas. Não, a gente quer ter uma vida melhor, eu quero pagar a minha vida, separei do meu marido, isso aqui é o que paga minhas contas, tenho 2 filhos, então beleza, é sua escolha, né? Poderia o negócio estar muito maior, mas aí também, acho que assim, cada um tem suas escolhas, né? Mas como resultado, enquanto os irmãos boiadeiro tradicional lá, tudo lascado com a soja, com gado que não tá dando, não sei o que lá, elas, ó, filezinho indo bem, né? Então esses aí são os cases aí que dá para contar mais rápido. Cara, bom demais. Bom, pessoal, nós temos aqui, como eu estava falando aqui, né? Se for ficar conversando, não tem 2 horas. Tem conversa para falar antes de precisar. Arthur, quem quiser acompanhar mais, entender um pouco melhor do seu trabalho, quem sabe até conversar para entender se um dia vocês vão poder trabalhar junto, enfim, onde essas pessoas podem te encontrar, como que elas podem entrar em contato com você, como que elas podem entender um pouco melhor sobre o seu trabalho. Tá. Primeira coisa é o Instagram, que é o Arthur Toledo Cota, que é o meu Instagram. A segunda coisa é o Instagram da consultoria, Trato Consultoria, TRATTO, Trato Consultoria. Tá lá, todo esse conteúdo que a gente tá falando aqui, quando você abrir, você fala, mesmo, ele falou disso. É o que a gente fala o dia todo, né? E tem também o YouTube, tem o YouTube da Trato, tem o meu YouTube, mas eu movimento muito pouco, e tem o podcast, o Raízes SA, que está dentro do canal Flow SA, o qual o João já devia ter ido lá, mas até hoje acabou não dando agenda, né? Não deu agenda para estar lá. Que é o podcast que a gente conversa com gente de todo lugar, de todos os setores dentro do agronegócio, né? Então é o podcast Agro dentro dos estúdios Flow, e que estamos aí para fazer uma nova temporada. E é isso aí, é aí que você acha a gente, entra em contato, fala com a gente, que a gente vê como que a gente pode ajudar. Bom, o nosso, você pode encontrar o Roberto no Roberto Patel, e o da empresa, o Pecuário, tudo junto, o Pecuário sem acento, sem nada. Lá a gente também vai falar de um punhado de coisa da parte mais produtiva, mais técnica e menos gestão, menos governança, mas nosso objetivo é te ajudar a transformar a sua fazenda, né, realmente em um negócio mais lucrativo. E nós também estamos lá postando conteúdo, tanto no YouTube, que também é o canal O Pecuário, como no Instagram, para ajudar você nessa transformação. E dentro do portal Acelerador de Arrobas tem aulas minhas lá dentro, né? Inclusive, então, você que acompanha lá e está dentro das lives dos lançamentos, sabe lá que tem aula minha lá dentro, falando de negociação, de gestão e sei lá mal o que. Então, os três conteúdos lá, cursos, né? Tem 3 conteúdos lá. Para quem já é aluno, já conhece aí a peça, a figura. Faz parte de perto do nosso negócio, que tem treinamento lá dentro do nosso portal para os alunos. Mas, cara, bom demais. Espero que tenha
é igual você falou na palestra ontem, né? Às vezes, uma frase, uma palavra, um negócio que, pô, entrou na cabeça, entendi, mudou o jogo. Já, se isso aconteceu, já tá valendo. É isso aí. E com certeza nós vamos ter oportunidade de falar mais. Então, turma, agradeço aí, até a próxima. Se vocês quiserem dar um recado final, vamos dar bala. Galera, é isso aí. Um abraço. Arthur, obrigado pela prosa aí de hoje à tarde. Foi muito produtivo, eu acredito. E tamo junto. Beleza, e do mais é isso aí, gente. Obrigado, até a próxima. Espero estar aqui com vocês mais vezes, que tem tudo pra gente conseguir fazer muito mais trabalho aqui no Nortão, no Mato Grosso, não é isso, meu amigo? Fechou. Valeu.